parei até em um aqui já sobre a Fernanda, que ela foi trabalhar na casa de uma pessoa e quando saiu de lá, a vida dela começou a dar tudo errado. E aí? Isso não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é a morte. Pois né? é. Vai que ela tá com medo de morrer também, né, nesse processo. Mas interpretando um pouquinho, Fernando, aqui pode ser isso. Pode ser nada. Pode ser só impressão sua, sabe? Às vezes a gente sai de um emprego, sai de um lugar que a gente está trabalhando, que gostava, né? Ou que não gostava, e começa a caraminholar um monte de coisa, né? E começa a prestar atenção em algumas coisas que não prestava atenção antes. Você dá uma topada, fala, deu uma topada. Mas você deu uma topada semana passada também. Só que você não associou com a saída da casa, né? Aí, sei lá, o cachorro latiu para você. Depois o cachorro nunca latiu para mim, agora latiu. Às vezes não é nada. É só que a gente está com a cabeça tão focada em alguma coisa e acaba achando minhoca onde não existe, né? Então, desencane. Verdade. O que importa, Fernanda, isso serve para todos nós, é que nós vivamos bem, né? Que a gente viva. Claro que é difícil, claro que é duro, claro que todo mundo tem seus perrengues, né, Fernanda, amigas e amigos. Mas é tentar levar a vida. Isso é fundamental aprender, viu, Rafa, Luíde, amigos e amigas. Os problemas que a gente. Quando eu entrei no Espiritismo, falava assim, isso eu não entendia. Problemas são amigos nossos. O problema, Fernanda, exige a gente a pensar, né, Rafael? Exige a gente pensar alguma coisa. Como é que eu vou sair? Tá duro, tá complicado. Como é que eu saio desse buraco aqui? Aí você exercita raciocínio, melhora o seu. Verdade. A encarnação é só isso. O aprendizado e as dificuldades nos exigem. O raciocínio exige melhorar nosso comportamento. Então, Fernanda, tá tudo tranquilo. É só para você aprender mais coisas, ficar uma pessoa ainda mais sábia ao longo do tempo. Excelente. Nós temos algumas perguntas, né? Mas se o senhor quiser também dar parecer, pode. Quem manda aqui é o senhor, nós só estamos aprendendo. Eu estou de convidar. A primeira pergunta seria um geralzão de por que tememos a morte? Por que tememos a morte? A gente tem medo da morte. Antes dele começar. Pois não. Antes de começar a responder, é bom ver se o público também está enxergando os três. Ver a resposta do pessoal na live antes de começar. Pessoal que quem tiver como responder se está enxergando os três na live. Isso. Vamos ver. Põe um positivo, se estiver enxergando, a gente já percebe que vocês estão enxergando. Sim, respondeu a Rita. Sim, respondeu a Luciene. Pronto. Sim. Olha aí, tá todo mundo. Ana Maria também. Chateado vocês responderem isso. Quer dizer que eu sou espírito muito materializado. Vocês estão me enxergando. Não tá bom esse negócio. Voltando aqui. Bom, primeiro, vamos começar do começo. Boa noite. Obrigado pelo convite, vocês dois. Estou muito feliz de estar com vocês. Obrigado, Rafael e Luigi, de terem colocado alguns vídeos. Fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo. Veio um monte de gente conversar comigo. Então, a partir de vocês, então, parabéns pela iniciativa, pela divulgação. Muito obrigado. Eu sou Alexandre Galdini. Para quem não me conhece, sou um escritor, sou espírita, tenho 61 anos. Desde os 25 estudo espiritismo de Allan Kardec. Eu sou muito mais espiritismo francês de Allan Kardec do que o espiritismo aqui do Brasil, desses que eu acho que tem muita fantasia, a gente pode até falar. Mais misturado. Acho muito mais estruturado lá, muito mais a filosofia espírita. E meu entendimento, amigas e amigos, é que o espiritismo nos traz uma compreensão da vida, e aí vida compreendida como não apenas o período que nós estamos encarnados, mas depois e antes, inclusive, e as relações desses nossos relacionamentos com as pessoas e como é que a gente pode viver melhor. Isso é espiritismo para mim, é uma filosofia de vida, né? Então, assim, viu o espírito, tem obsessor, tudo isso para mim é secundário, sabe? O passe, todas essas coisas, a caridade, faz parte do espiritismo. Mas para mim tudo isso é menos importante do que a filosofia espírita, que é a gente pensar sobre a vida, tomar decisões interessantes e crescer em conhecimento e saber. Quanto mais nós soubermos de tudo, menos dificuldade teremos para lidar com os problemas que continuarão sempre aparecendo, né? Não é que eles vão parar, mas a gente vai aprender a lidar melhor com eles e sofrer menos por consequência. Esse é um resumão aí do que eu entendo do espiritismo, né? Mas vamos lá, você falou por que a gente teme a morte, né? Isso. Pronto. Eu entendo. Esse pronto foi bem da Bahia, hein? Pronto. Pronto baiano. Bem baiano. Mas, enfim, nós tememos a morte porque a gente não compreende a morte. Por que a gente tem medo da prova de matemática? A gente não estudou matemática, a gente vai né? Se você estudou, você fala, nada que eu mato no peito, está tudo certo, eu estudei, eu sei. Mesma coisa a morte. Se a gente compreender a morte, nós falarmos sobre a morte, como estamos falando hoje aqui, mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que estão conosco, as que virão no futuro.
Se nós compreendemos o que é a morte, pelo menos na visão do Espiritismo, a coisa fica mais leve, né? Não que nós não soframos, não que um espírita não sofre quando alguém da família, um filho, um pai, uma mãe morre, suicídio, uma coisa tão traumática, né? Um assassinato, um acidente de moto, tudo isso é um trauma, dá um baque mesmo, né? A ausência daquela pessoa com quem nós convíamos no dia a dia, com quem a gente conversava, com quem a gente cruzava o pezinho de noite na cama, é claro que é sentido, né? Ainda mais se é uma pessoa jovem, que não havia uma expectativa que fosse morrer naquele momento. Um idoso, uma pessoa muito doente, você já está meio que esperando, né? Então, a certeza da morte assusta muito. Mas se nós compreendermos que, de fato, nós não somos esse corpo aqui, ó. Eu estou vendo uma figura aqui, que é o Luigi, eu estou vendo uma figura aqui, que é o Rafael, estou vendo o nome subindo ali. Isso que eu estou vendo não é o Luigi, isso que eu estou vendo não é o Rafael, vocês estão vendo não sou eu. Nós estamos vendo um corpo que nós estamos usando agora, que nesse momento eu estou encarnado como um homem brasileiro, que chama Alexandre, que vive assim assado, que tem tal profissão, que gosta do espiritismo, mas esse corpo fica. Agora, esse raciocínio, esse aprendizado, que dá para a gente chamar o caráter daquela pessoa, né, o jeitão dela, o que ela conhece e sabe, isso segue com a pessoa. Isso nunca acaba, é indestrutível, porque não é material, né? Isso é o espírito é só isso. Então aí tem uma pegadinha interessante para a gente ver, amigas e amigos, que é o seguinte: caretaça, morreu. Vira um espírito bacanão? Claro que não. Né? O que nós somos, nós seremos. Se é uma pessoa boa, segue sendo um espírito bom. Se é uma pessoa atrasada, segue sendo um espírito atrasado. Ótima colocação. Por que eu falo isso, Rafael? Porque tem uma preocupação assim, morreu meu avô, de pedir para ele, vem ajudar aqui e tal. Não, seu avô talvez não tenha condições de lhe ajudar. Peça a Jesus, peça a Deus, peça ao seu anjo da guarda. Esses têm isenção e estão preparados, exatamente, né? Então, é bom compreender isso. O espírito segue. E o espírito só o que nós, a nossa essência em base. Então, não há morte. A morte é do corpo físico. Ele fica. Seria a passagem. Mas nós compreendemos que nós continuaremos exatamente como somos, é menos complicado. Aí surge uma pergunta, Rafael, você me permite já engatar aí? Inclua. Que é o seguinte: mas quando eu morrer, todo mundo quer saber isso. Quando eu morrer, vou encontrar a vovó? Vou encontrar a tia? Vou encontrar a vovô? Pergunta. Né? Vou encontrar meu cachorrinho Rex? Minha resposta invariável é a seguinte: não há garantia. Depende. Como assim? Eu não vou encontrar minha mãe, que eu tanto adoro? Vamos pensar um pouco sobre isso? Primeiro, que mãe é encontrar? Se nós somos, Rafael, espíritos reencarnantes, nós estamos encarnando 2.728 vezes já. Digamos que Rafael encarnou antes de Cristo, há 5.000 anos antes de Cristo. Vezes. Quantas mães Rafael não teve? Um monte, né? De que mãe nós estamos falando? Dessa última, que eu gosto mais. Quem disse que você gosta mais? Na hora que a gente desencarna, a gente chega um monte de gente, né? Então tem vários amores. Nossa, olha fulano lembrava de ciclano e tal, né? Então, primeiro, assim, quando você desencarna, a visão abre, tem uma visão muito mais ampla, muito menos mesquinha do que temos hoje em dia. Hoje meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu marido, meu namorado, e acabou, né? É pelo sangue, pelo DNA. Depois não, a família espiritual é muito mais ampla, são espíritos que têm afinidade conosco, de quem nós gostamos, né? Então a primeira questão é essa. A segunda questão pode ser que sua avó, sua mãe, sua tia, seu pai, quem seja, já reencarnado, esteja agora no Japão, e é uma criancinha de 4 anos de idade. Então, você não vai reencontrá-lo? Pode reencontrar no sono à noite. Mas já estão, quando você desencarnou, ele já tinha encarnado. Pode acontecer. Outra, essa pessoa está num outro plano, diferente do seu, onde você não tem acesso. Ele é uma pessoa mais sábia que você. Então, você não consegue ir até ele. Ele pode ir até você. E outra coisa ainda, por fim, é que talvez a pessoa não tenha interesse em conversar com você. Como a mãe não vai querer me ver? Talvez não. Porque a gente amplia, como eu disse, e ela começa a perceber que tem tanta coisa interessante e importante. Gosta de você, mas gosta de um monte de outras pessoas. E está tudo certo, ela tem que se dedicar a uma questão muito mais grave, muito mais interessante, né? Então, esse apego, não quero conhecer, quero ver com o pai, quero ver com a mãe, vale a pena a gente repensar. E aí, as pessoas querem psicografia, por quê? Para saber como está a pessoa que morreu. Isso é até uma pergunta que fizeram aqui da Renata sobre se tem como saber que quem desencarnou está bem, né? Se tem algum sinal de que... Se tem como a gente receber esse sinal de que a pessoa está bem. Acho que é um amparo, né? Quer saber se está no céu. Isso, exatamente. Renata, essa é uma pergunta comum, né? E é compreensível. Nossa, né? Morreu seu filho. Você gosta muito do filho, você quer saber se ele está bem. Quando as pessoas me perguntam de psicografia, eu psicografo, inclusive, não é uma psicografia para fulano, vovô falando com o netinho, não é isso. As minhas psicografias são muito mais amplas, assim, sobre a morte, sobre a vida, sobre, sei lá, sobre o ciúme, a maldade, o prazer. São coisas mais genéricas. Mas tem gente que psicografa cartinhas, né? Chico Xavier era um que psicografava cartinhas. Vinha lá, querida mãezinha, né?
Eu tenho o pé atrás com isso aí, 1000 pés atrás, uma centopeia de pés atrás. Por quê? Porque tem muito risco nesse negócio. Primeiro, vamos admitir que o médium seja um médium de... Ele está fazendo aquilo na boa fé, como seguramente é o caso de Chico. Às vezes o espírito que está comunicando não é um cara de bom caráter, é um espírito brincalhão, quer pregar uma peça, falou, aqui é a vovó, olha, você toda sexta-feira tem que usar roupa listrada de azul. Por quê? Por nada. O cara quer tirar um barato da sua cara, né? Então, e às vezes não é aquele espírito. Às vezes o médium é picareta, que cobra. Em geral, quem cobra, não vá. Se cobrou, não é espiritismo. Espiritismo nunca cobra. E tem pessoas que se dizem espíritas, falam, eu não cobro nada, mas eu preciso que você doe aqui para a minha instituição de caridade 5 jogos de lençol branco. Não é cobrando, é picareta, né? Então, primeiro, o espiritismo não cobra. A psicografia, na minha opinião, a gente não devia recorrer a ela, exceto se for muito necessário, porque há um risco de... também. Né? E quando é que é necessário? Um caso, um assassinato que chocou, que ninguém sabe, bom, então tá, se a gente consegue descobrir alguma coisa a respeito, né, porque tá muito mal, mas só para saber se a pessoa está bem, eu diria que vale a pena. Então, voltando à pergunta da Renata, como é que a gente sabe se a pessoa que morreu, nosso querido, está bem ou está mal? Você pode sentir isso. Algumas pessoas percebem por sonho, né? Então, sonho e fala assim, olha, tá tudo certo, eu estou bem, olha, vim aqui tirar. Hoje, eu recebi um WhatsApp não, recebi uma de um senhor me falando que a filha morreu, e que esta noite agora, talvez ele tenha ficado, ele sentiu um abraço, ele viu uma luz para trás, e maravilha. Não é? Foi um abraço delicioso, ele fala, Rafael. Foi muito rápido, mas foi muito rico. Ele não sabe, mas tenha sido a filha que faleceu em julho do ano passado. Então, às vezes a pessoa sente uma coisa, toque que estou tudo bem. Às vezes vem no centro e comunica, ó, tá tudo certo, tudo calmo. Mas o mais importante é a gente ajudar essa pessoa que desencarnou a ficar bem. Como é que você faz isso? Como é que você não faz? Ponto a se colocar, porque as pessoas vêm preocupadas com ela, sem, esquecendo que o outro que está do outro lado está no momento, né, de transição, e chega num lugar desconhecido. E, né? Pense o seguinte, você, me permite usar assim, Rafael desencarnou, né? E Rafael está bem, está tudo certo, encontrou pessoas amigas, aí a família do Rafael aqui está assim, ai meu Deus, Rafael, vibrações negativas. Tão bom, e a nossa vida acabou. Olha, eu tenho suicídio, e acontece, as pessoas pensam em se matar por contra outra, que é uma loucura, podemos falar disso daqui a pouco. E porque acabou, está todo mundo, e Deus não existe mesmo, Deus não é justo, tão jovem, tão bom, como se só a gente velho ou só a gente má morre. É verdade, né? Gente jovem, gente boa também morre. Tá? E aí, imagine que você possa, Rafael, sentir a dor da sua família que ficou aqui. Você vai ficar bem? Tranquilo? Imagina. Obviamente não, né? Claro que não. Você gosta das pessoas. Você está bem, mas eles não estão, você fica... Então a gente acaba obsidiando. Olha que interessante. O encarnado obsidia o desencarnado, atrapalha a vida daquele cara. Então, o que vale a pena? Rezar para essa pessoa. Como? Indo numa igreja, num templo, num centro espírita? Não precisa. Então já sei, vou ajoelhar e falar, pai, nossa, sabe? Não precisa. Como é que você reza? Pensando nessa pessoa, pensando nela bem, falando, pô, fulano, você morreu, tal. Pô, foi um baque, cara, já não esperava. E, eu queria tanto que você ficasse mais um tempo conosco. Estamos uma saudade pesada, mas a gente gosta tanto de você, foi tão bom de estar junto. Lembra aquela vez que nós fomos na praia, fizemos isso, aquilo? Lembra quando a gente jogava bola no seu bons fluidos, né? Boas vibrações. Exatamente. Olha, aquilo que você me falou, eu não esqueço até hoje, me ajudou muito, continua me ajudando, entendeu? Então, isso acaba ajudando aquela pessoa a se acalmar. Se equilibre, se acalme. Uma saudade enorme, mas estamos bem. Nós vamos cuidar dos seus filhos, não se preocupe. Vai ser mais pauleira sem você, mas a gente vai cuidar deles. Agora, cuide de você aí. Cuide de progredir, estude, veja as pessoas que estão à sua volta, siga seu caminho. Sabe, se encontra um dia, mas literalmente, graças a Deus, já convivemos juntos. Isso foi tão bom, tão importante. Assim a gente ajuda essas pessoas, né? Mandando nosso amor com palavras do dia a dia, não precisa fazer uma palavra, querido irmão, pô, o cara era teu irmão, morreu, você fala, vós que estavas ao lado do... Morreu, muda o português. Pois é. É importante sua colocação, porque a gente recebe muita mensagem de gente querendo saber. Quero o recado do meu esposo, quero o recado do meu irmão, quero o recado do meu filho. E a única forma que a gente indica é essa mesma, gente. Eu sei que seu sentimento é importante, mas no momento ele está precisando, né? Está passando por um momento de transição e está precisando que você mude um pouco essa vibração que você está enviando, né? Para que ele. Claro. Mas é complicado. Estou tirando. Ele está falando que o som está ruim, vou ver se melhora o som, talvez seja o jeito que está no meu telefone. Não sei se vai melhorar ou não, mas enfim, está aqui. Deixa eu ver que jeito que eu posso pôr aqui para não ficar ruim. Vamos ver se assim melhora um pouquinho. Eu ia falar. Muita gente falando aqui que nosso som está travando. Melhorou um pouco?
o som, não? Vou chegar mais perto aqui para ver se melhora o meu. Vou tirar a capinha do telefone, pensar melhor. Aquelas técnicas. Aqui melhorou bastante. Que bom, ótimo. Às vezes, dependendo do celular, ele trabalha Aqui por melhorou direcionamento. O meu iPhone mesmo, se eu virar para o lado, ele... Aliás, eu podia ter posto o foninho, esqueci, mas tudo bem, vamos embora. Se estiver dando para ouvir, tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Mirella, é um pouco fora, mas eu achei talvez que se a gente conseguisse ajudar sobre se as pessoas que desencarnaram na pandemia têm algum propósito específico. Não. A forma como as pessoas desencarnam, Mirella, é indiferente, né? Um desencarna num acidente de carro, outra com um ataque do coração, outro num assassinato, outro por velhice, por falência de múltiplos órgãos, né? Tem várias formas. Afogado, numa queda, num choque elétrico, num raio. Não tem uma diferença grande quem morreu durante a pandemia ou não. O que aconteceu durante a pandemia, isso sim pode ter um reflexo, foi o susto, né? Muita gente, naquele começo, quando o governo brasileiro ainda não havia comprado as vacinas, eu tenho vários amigos, vários não, mas uns 4 ou 5 que morreram porque não teve tempo de ser vacinado antes, né? Gente forte, gente bacana. O que acontecia muito frequentemente, a pessoa se contaminava com o vírus da Covid, era internada e não saía, acabava morrendo lá no hospital. E a família ficava muito angustiada porque eu não me despedi do meu pai, eu não despedi do meu filho, não despedi do meu marido, minha mulher. Tal. Isso, de fato, é compreensível. A gente tem essa sensação ruim, né? Não consegui falar que eu amava. Aí tem uma dica importante para nós todos. Falemos que a gente gosta da pessoa. Falemos que a gente ama a pessoa. Nós todos gostamos de ver na televisão aquela frase, eu te amo, meu amor. E a gente não fala isso, né? A gente tem vergonha de falar que ama. Se você não consegue dizer que ama, demonstre seu amor. Como é que você demonstra? Faz um carinho, né? Faz uma massaginha no pé, elogia um prato que a pessoa fez, faça um prato que a pessoa goste, né? Ó, deixa que eu vou lavar a louça hoje. Pequenas coisinhas, né? Carinhozinhos. Olha, tem um filme aqui na Netflix que acho que você vai gostar. Vem assistir comigo, senta aqui, eu vou fazer pipoca pra gente ver junto, né? Coisinhas assim, sabe? Mas se você conseguir, verbalize isso. Fale, pai, olha, eu queria dizer que eu sou tão feliz de ser sua filha, sou tão feliz de ser seu filho. Puxa, tem sido tão bom. Essas coisas é importante dizer, porque daqui a pouquinho você vai morrer. Daqui a pouquinho, aquela pessoa que você gosta vai morrer. E aí aquele arrependimento, eu não falei que gostava, eu não falei... Né? Não deixe chegar nesse estágio, né? Demonstre o seu amor para todo mundo à sua volta. Todo mundo é todo mundo mesmo, né? Que tal cumprimentar o policial que está protegendo vidas? Né? Ah, mas tem policial corrupto, tem policial violento? Claro que tem, mas não tem médico violento, corrupto, não tem engenheiro, não tem advogado, não tem mecânico. Tudo, né? Tudo tem. Então, demonstrar nosso amor para todas as pessoas, como é que você faz isso? Sendo gentil, agradecendo, obrigado. Olha, eu levei semana passada um tomate que você me vendeu que estava ótimo. A sua verdura é muito boa. O cara fica feliz. São pequenas coisas como essa que vão deixando a vida mais leve, mais gostosa, né? Então não deixe acontecer uma morte para você se arrepender de não ter tratado adequadamente as pessoas à sua volta. Excelente, excelente. Antes da gente se aprofundar nas perguntas do público, eu queria perguntar para você como foi que você se desenvolveu no espiritismo. Você já cresceu em uma família espírita? Você já veio de uma família espírita ou não? Você se encontrou no caminho? Como foi mais ou menos isso? É curioso, Luiz, porque a minha família é muito interessante. Nós somos 5 filhos, eu sou caçula. E na família tem espírita, super católica, casada com super ateu, tem ubandista, tem judeu, que mais que tem? Só faltou muçulmano, eu acho, e budista. É uma vitamina. É vitamina, tem de tudo ali. E a gente se dá bem, isso que é legal no Brasil, né? Apesar de termos pequenas diferenças, né? Para mim, por exemplo, Jesus não é Deus. Para minha irmã, que é muito católica, Jesus é Deus, né? E tá tudo certo, eu amo a minha irmã, ela me ama, a gente tem um super diálogo, a gente se respeita muito, 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 né? Então, como é que foi a minha família? Minha avó materna, ela curtia meio espiritismo, mas ela tinha medo do espírito, Luiz. Então tem uma passagem curiosa, até um dia em Sorocaba, eles moravam lá, ela queria entender o que acontecia no centro espírita, mas ela não tinha coragem de ir lá, porque ela tinha medo do espírito. O que ela fez? Ela abriu a porta do centro espírita, empurrou meu avô para dentro e fechou a porta. Aí ele pôs ele lá para ver o que era, né? Mas eles rezavam toda noite, eles tinham uma visão meio espiritualizada. Aí uma das minhas irmãs se tornou espírita, né? E eu perguntava muito a ela, falava, como é que é tal coisa? O que acontece quando morre? Para onde que vai? Essas perguntas que todos nós temos.
E aí comecei a achar interessante essa história. Falei, pô, tem uma certa lógica esse negócio. Parece que me respondia mais do que o catolicismo que eu fui criado. Sim. Tem uma lógica, né? Você vê que tem uma lógica mais aprofundada. Então a gente. Quando você compreende uma coisa, Rafael, você fala, entendi. Concordo mais ou menos, não concordo, mas entendo. Quando você entendeu, aí faz sentido, né? Aí a coisa encaixa, né? Então, a partir daí, eu comecei a me interessar pelo espiritismo aos 25, 24 anos de idade. E aí, para frente, comecei a estudar Kardec, comecei a dar palestra no centro que eu frequento em São Paulo, e escrevi os livros. E hoje eu estou aposentado, praticamente, faz 7 anos que eu estou só com a minha empresa de consultoria. Então, me dedico praticamente o tempo todo ao espiritismo, a estudar, fazer lives como essa, escrever livros, artigos. É um prazer, sabe? É muito gostoso. Não dá dinheiro nenhum, porque o dinheiro do livro eu doei todo para as casas André Luiz. Graças a Deus, literalmente, eu pude fazer isso. Mas me dá uma remuneração emocional, Luigi, enorme. É um prazer estar conversando com vocês hoje aqui. A gente é impagável, realmente. Nem adiantava pagar, que a gente não ia ter dinheiro. Para mim, muito mais, Rafael, porque é um aprendizado tão gostoso, sabe? Essa troca, esse carinho, uma delícia, cara. Às vezes reconhecimento. Eu recebo mensagem, meu marido suicidou-se, meu filho foi assassinado, meu bebezinho morreu, tal, e compreender o espiritismo me ajudou. Isso é uma gostosura, faz pra gente enorme, né? O espiritismo, eu acho que acalenta mais do que as outras religiões, por fazer você entender o que vai vir após, né? Sim. Eu acho que tem duas questões aí, Rafael, do que você fala. Primeiro, eu não entendo o espiritismo como religião. Se você perguntar qualquer pessoa no Brasil, eu falar, não, é uma religião. Para mim, não é. Sim. E Kardec, que é o organizador espírita, também falou, não é uma filosofia de vida, né? Porque religião tem um padre ou um pastor, tem uma hierarquia, tem um cara que recebe um salário para aquilo. No espiritismo, todo mundo é voluntário. Segunda coisa, o espiritismo não tem, como é que chama? Ritos, né? Não tem batismo, não tem casamento, não tem hóstia, não tem extremunção. Não tem santos. Né? Então, não tem santo nenhum, exatamente. Mas no Brasil, infelizmente, na minha opinião, aqui o espiritismo acabou meio que virando uma religião. Então, Kardec é quase que um santo no espiritismo. Uma pessoa espetacular, aliás, Chico Xavier. Um cara maravilhoso, Chico, né? Mas ele mesmo não queria ser idolatrado desse jeito, né? Então, e aqui tem muita fantasia também. No plano espiritual, tem uma casinha com florzinha na janela, um cachorrinho, passarinhos. Será que é assim, cara? As pessoas tomam sopa no plano espiritual? O espírito toma sopa? Como assim? Né? Então, aqui tem muita fantasia. Se você vai em Kardec, é muito mais cartesiano, simples, objetivo, direto, né? E esse espiritismo me interessa, que é o espiritismo que prega só uma coisa, melhorar a si mesmo. Eu melhoro o meu jeito de agir e, por consequência, ajuda a melhorar meu entorno. Se cada um fizer isso, a humanidade toda melhora. Né? Ótimo. Nós temos uma pergunta aqui da Luciene, se todos os espíritos que desencarnam de forma violenta vão para o hospital. Então, quem perguntou, como é que chama ela? Luciene, essa é uma das questões que eu acabava de comentar. Eu não sei se existe, olha que loucura falar isso, né? Mas, sincero, eu não sei se existem hospitais no plano espiritual, né? Se nós somos espíritos, nós não temos mais corpo físico. Tem o perispírito, que é um desenho, como se fosse nosso corpo físico, mas é muito mais imaterial. Ele precisa ser reparado? Talvez sim, porque a gente plasma nele, né? Gruda nele a doença, né? Então, eu já vi espírito que tinha, um querido amigo, inclusive, tinha desencarnado com efizema pulmonar, e o espírito de carteirinha. E me falou, foram anos para eu poder voltar a respirar direitinho, né? Ele sentia ainda o efizema, ainda que o pulmão já não existisse mais há 2 anos, né? Então, a questão do hospital espiritual, eu ponho, como diz a Dora Encontre, que é uma estudiosa muito boa do espiritismo, eu ponho de molho. Não existe? Não dá para afirmar que não exista. Sim. Existe, na minha opinião, também não dá para afirmar que exista. Como assim? Tem livro falando disso? Tem espíritos que deram essa comunicação? Bom, vamos dar uma olhada de novo. Quem são esses espíritos? O que é um espírito? O espírito é uma pessoa igual a mim e a você. Nós mentimos, nós erramos, nós falamos de coisas que a gente não sabe. É um bom ponto de vista também, viu? Ponto de vista, né? Você é de direita, sou de esquerda, ou ao contrário. Verdade. Você gosta disso, eu gosto daquilo. Você é homossexual, eu não sou. Tem eu sou homofóbico, você não é. De atenção também, né? Da fama, talvez. Claro, tudo isso vem conosco. Se eu sou um encarnado racista, depois que eu morrer, eu vou continuar sendo esse horror de um cara racista também. Então, a gente leva essas coisas conosco. Então, cuidado com o que vem do plano espiritual. Veio de um espírito, por isso é bom? Não necessariamente. Não necessariamente. Como aqui, o que são as pessoas que você vê na rua, na sua família? São espíritos encarnados. Você confia em todo mundo que fala uma coisa para você? Não, você fala aquilo ali,
meio estranho, meio mentira. Mesma coisa o espírito, né? Então sempre Kardec fala passar pelo crivo da razão. Quer dizer o quê? Peraí, deixa eu entender isso aqui. Faz sentido? Tem lógica? É pro bem? Né? Ou é uma coisa esdrúxula, né? Se for uma bobagem, não é porque veio de um espírito que você tem que aceitar, né? Então, voltando ao hospital, pode ser que exista. Eu acho muito estranho essa história de ter, no plano espiritual, cidades, hospitais, casinhas, comida, né? Mas pode ser. Às vezes o espírito é tão atrasado que ele precisa sentir como se ele estivesse tomando uma sopa, colônias, que não existe, né? na verdade. Colônias com cidades e trabalho e tudo mais. Eu acho isso muito estranho, para ser sincero. Mas, assim, sei lá, pode ser que exista, né? Para mim isso é irrelevante, sabe? Para mim isso não importa nada. O que importa é a nossa melhora. Para onde a gente vai, como vai. Preocupar com aqui, né? Não se preocupar com depois. Não, e o depois está garantido se você cuidar de si agora, sabe? Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, vamos esforçar para isso. Se eu conseguir, claro que minha vida melhora. Não por milagre, não é porque Deus quis, é porque eu quis. E, obviamente, Deus ajuda nos intuindo, os espíritos amigos vêm intuir. Não faça isso, vá por aqui, não vá por lá, né? Agora, eu dou ouvidos ou não, para isso eu tenho livre-arbítrio. Se eu decido ir para um caminho do bem melhor, é claro que minha vida vai melhorar. Por quê? Porque eu vou estar me relacionando melhor com minha mulher, com meu marido, com meu filho, com meu chefe, com meu pai, com meu cliente. Né? Agora, se eu sou um cara super agressivo, arrogante e tal, claro que a vida será difícil. É só a lógica, pura lógica. É incrível. Eu tenho até algumas outras leituras de outras religiões que mostram o pós-vida de forma diferente, dependendo da cultura, né? Olha só. Postando aí, talvez, o pós-morte, né? Vindo desse sua convivência enquanto estava... O pós-morte seria uma interpretação, né, que você traz ali do espiritismo, da religião. Né? Tem algumas coisas parecidas, né? Mas eu vi alguns livros de filosofias mais orientais com uma visão do pós-da-morte diferente. Bem diferente. Poxa, será que ele foi para lá e viu diferente? Né? A gente termina... Tem umas coisas, Rafael, que eu estou lendo um livro que até fala isso, exatamente isso. Um livro que eu vou fazer uma live no dia 4 de fevereiro. Ótimo. Para a Associação Britânica de Espiritismo. Né? É um livro de Camille Flammarion. Ele era um astrônomo que viveu no final do século XIX e início do século XX, super respeitado na França, e ele pesquisava os assuntos espíritas. Né? E ele falava, olha, ele é um cientista, não dá para garantir que exista o espírito que seja uma comunicação de um espírito. Agora, dá para garantir que tem alguma coisa. Por quê? Porque daí ele dá inúmeros exemplos, sobretudo de premonição. A pessoa percebe que vai acontecer acidente, o acidente acontece. A pessoa é avisada que vai morrer o parente morre. A pessoa fala, não deixe seu filho brincar em tal lugar porque vai ter um acidente, tem mesmo, tirou o filho. Tem mil exemplos. Então, que alguma coisa há, ele fala, não há dúvida. Agora, que coisa é essa? Ele fala, não dá para garantir. Pode ser espiritual, pode ser só mental, pode ser também. Então, para mim, é muito pouco importante para onde nós vamos, se eu vou morar no nosso lar, se eu vou para um plano, como é que chama, que você falou agora, uma comunidade, como é que chama? Colônia. Uma colônia espiritual, né? Se eu vou encontrar a vovó ou não. Tudo isso, para mim, a gente devia se importar, na minha opinião, zero. É muito importante você estar falando, viu? Porque foi realmente a preocupação das pessoas. É sempre essa. Porque a gente é muito apegado. Está preocupado mais com depois do que com agora. Da morte, uma preocupação que a gente deveria ter, nós todos, é com o apego, né? O meu filho, a minha mulher, o meu pai, a minha mãe, tudo meu. Não, nada é seu. Nada. Você não possui um outro espírito. Aliás, você não possui nem o seu próprio espírito, você é um espírito. A gente fala, o meu espírito quando morrer, não é o seu espírito, é você. Você é um espírito, né? Então, eu quando morrer, e vai continuar como espírito. Então, assim, essa coisa da posse é muito complicada, porque a hora que o cara morre, não posso sair, não posso... Imagina uma mãe que morreu vai deixar filhos pequenos. Ela não deixa, ela fala, não, eu preciso ficar cuidando deles. É compreensível. Mas naquela hora é hora dela ir cuidar da vida dela. Alguém vai cuidar daquelas crianças. Elas vão aprender muita coisa, duras coisas, com a ausência da mãe, por exemplo, né? Ou, meu negócio, montei um negócio, está indo super bem, eu morri. Não vou deixar na mão dos meus filhos, vão acabar com o negócio. É hora de você sair. Então, apego só nos atrapalha. Então, cuidar cada vez mais de si, sem arrogância, sem egoísmo. Ao contrário, trabalhando para o bem de todos, mas entendendo que a nossa vida nos pertence, a nossa melhora nos pertence, é isso que importa. O resto é acessório, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim, parou de passar, Luigi, as perguntinhas aqui, travou. Não sei se vocês estão vendo mais perguntas aí. Aqui mas... eu estou vendo. Eu estou até em um aqui sobre da Ana-Elisa. Ana-Elisa está perguntando se o câncer é uma forma de castigo para quem adoece. Não é uma forma de castigo. Seria muito estranho isso, né? Mas quem perguntou, como chama? Ana-Elisa.
Então, Annelise, essa é uma visão absolutamente brasileira do espiritismo. Ah, você está pagando. Isso aqui é uma coisa que você fez na encarnação anterior. Gente, que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Que Deus é esse que castiga? Né? Que Deus que castiga? Então não é Deus. Deus, pelo espiritismo, não é uma pessoa, não é um velhinho de barba. Né? E ele, claro que não é... Olha, até falar ele está errado, que é ele ou ela. Não, Deus não é uma pessoa. E nem né? tem... Não tem gênero, não é personalizado. Então não é um velhinho de barba. É duro a gente entender, porque nós não sabemos definir Deus direitinho. É difícil a gente compreender, se é que é possível. Mas o espiritismo fala o seguinte: Deus é a inteligência suprema, inteligência máxima, causa primária de tudo. Ou seja, tudo acontece a partir de Deus. Né? Se entendendo assim, fica um pouco mais fácil entender. Ora, se é uma inteligência máxima, é justa, é correta, é boa, é generosa, é gentil, tudo de bom, é muito mais que a gente. Então não pode ser um Deus vingativo e falar assim, vou pegar esse cara na esquina, agora vai sentir a dor. Não. Minha opinião, Deus, a justiça divina não é uma justiça divina. Para mim, é uma didática divina. Deus está a nos ensinar. Então, Alexandre, pô, você ainda é muito egoísta, né, cara? Vamos passar por isso, para você sentir a dor do egoísmo. Quem sabe você acorda e para de ser egoísta, ou para de ser pão duro, ou para de ser agressivo, ou para de ser grosso, né? Então, a gente passa por situações na nossa vida encarnada não como castigos, não como punição, não para recuperar uma coisa que a gente fez errado. No meu entendimento, Deus nos permite inúmeras oportunidades, que são as reencarnações, com experiências por vezes muito dolorosas, mas não por castigo, para que a gente acorde e aprenda. Fale, não é legal ser assim, doeu, aí não vou fazer com o outro, sabe? Então é só isso. Então câncer não é um castigo, câncer é uma doença, como todas as demais doenças, que precisa ser tratada, como todas as demais doenças, com médicos, com medicamentos, como todas as demais doenças. Ah, mas eu não posso ir no centro espírita tomar um passe? Não posso tomar água fluidificada? Não posso passar uma cirurgia espiritual? Claro que pode. Talvez até deva. Tudo isso ajuda? Acho que ajuda. Porque você se coloca numa postura mais de cura, né? Isso é muito bom. Comprovadamente, a postura de cura ajuda a cura. Agora, não é ali que vai resolver e não é que está resgatando um passado horroroso, não. Né? Agora, de qualquer maneira, quanto melhor eu agir agora, mais eu estou garantindo um presente já muito melhor e um futuro melhor. Por quê? Por lógica. Né? Se eu sou simpático às pessoas, é mais provável as pessoas serem simpáticas comigo. Se eu acolho, é mais provável ser acolhido. Se eu compreendo, é mais provável ser compreendido. Agora, se eu agrido, se eu bato, se eu xingo, se eu berro, se eu puxo o tapete, ora, a reação das pessoas será proporcional. Né? É a terceira lei de Newton, ação e reação. Bateu, tomou. Né? Então, isso é importante compreender, para que a gente viva melhor. Só duas observações. Eu pratico uma filosofia também, que é a Sechonoye, que ela acredita que o karma pode ser transcendido, né? E não precisa ser pago, né? Ele pode ser transcendido através de reconhecimento e agradecimento, né? De toda a situação, se aprender realmente com aquilo. E outra é sobre a questão do que é Deus. Tem um filme que é uma comédia, que recebeu agora 9 prêmios, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, já vi. Doido. Mas que simplificaria mais ou menos o que é Deus. Tudo, toda hora ao mesmo tempo, né? A gente não consegue ser nem a gente não consegue se colocar nem no lugar do outro. Imagine ser tudo, né, em todo lugar ao mesmo tempo. É difícil a gente conseguir conceber. Mas deixa eu voltar no que você falou. Primeira palavra, karma, né? Sim. O Espírita fala muito de karma. Essa palavra, karma, seja com K, seja com C, não existe nos livros de Allan Kardec. Se você entrar no Kardecpedia, Kardecpedia é como se fosse o Wikipedia só das obras de Kardec, vale muito a pena. Você bota lá, sei lá, aborto, ele vai falar tudo que tem sobre aborto. Família, vai falar tudo. Então você bota lá a palavra karma. Vai aparecer 3 vezes, no sentido original da palavra, que é de portal. Como você passa embaixo de uma porta. É só isso. Por quê? Porque não está na codificação espírita. Esse é um conceito asiático, das religiões asiáticas. Importantíssimo as pessoas ouvirem, viu? Não é? E principalmente aqui no Brasil. O espírita brasileiro fala, isso é seu karma. E pior, Rafael. Não, você não pode ajudar, porque é o karma dele, é o karma dela. Coisa nenhuma, ao contrário. Está dentro do espiritismo, você pode e deve ajudar. Porque a sua ajuda pode ser o que faltava para aquela pessoa mudar o comportamento, né? Então nós temos que... Ninguém precisa sofrer. Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que a gente aprenda. Então a gente, ajudando alguém a parar de sofrer, a aprender um comportamento adequado, é maravilhoso, né? Então não tem essa coisa de karma, não vale a pena. Sechonoye é maravilhosa. Gosto muito do... Tem um cara chamado Enio, sim. Né? Ele é muito... É um dos melhores palestrantes aí. Excelente. Preletores, que a gente chama, né? Preletor. Eu gosto muito da filosofia. Alexandre, deixa eu voltar nessa questão do câncer que você estava falando. Eu separei mais cedo uma pergunta
referente a uma criança que ela desencarnou com 3 anos de câncer. E aí a seguidora ela queria saber a visão do espiritismo nesse caso, quando é uma criança que desencarna muito cedo. Perfeito. Luigi, é o seguinte, primeiro, não existe espírito criança. Existe espírito, ponto. Que naquele momento viveu apenas 4 anos. Então, estava agindo como criança. Estava na infância do corpo. É a questão do apego ao que a gente aprende em matéria. Isso. A hora que esse espírito da comunicação, ele pode ou não vir falar como criança. Pode falar, mamãe, aqui é fulaninho, queria uma balinha. Tem espírito que fala assim, porque quer. Porque não é um espírito criança. Não existe, aliás, na verdade, existe espíritos em começo de encarne, a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas esse espírito é um espírito que já viveu talvez 428 encarnações. Ele é um espírito adulto, por assim dizer. Naquele momento estava restrito a um corpo de criança, portanto, agia como criança. Né? Isso é interessante, Luiz, de pensar nos criança prodígio, né? Os grandes músicos lá, como é que chama? Mozart, por exemplo, aos 4, 5 anos, compunha verdadeiras obras-primas. Como? Porque o espírito é um espírito velho. Está no corpo de criança, mas o espírito já viveu muito, já tem muita sabedoria. Né? E assim vários. Mas, enfim, essa criança que viveu apenas 4 anos é um espírito que, por alguma razão, precisava viver apenas 4 anos. Que razão é essa? Difícil saber. Dá para especular alguma coisa. Primeiro, o que o espiritismo fala é que talvez ele tenha faltado viver um pedacinho só e ele voltou para viver esse pedacinho. Eu acho isso estranho. Mas seguramente é uma experiência dura para os pais e para o próprio espírito, talvez também. Também vai aprender muito. Exato. Deve ter levado os pais, os avós, os tios, convívio com ele, pensar muito e falar, puxa vida, a vida é tão frágil, a vida é tão dura, a gente gostava tanto das crianças e desencarnou, por que será que aconteceu? E tomar decisões com relação à vida, sabe? Qualquer trauma Exato. Qualquer trauma que nos aconteça, Rafael, vale para ressignificar a vida. E às vezes a gente aproveita a oportunidade, às vezes não. Eu tenho um amigo que bebia muito, teve um problema seríssimo de saúde, ficou na UTI muito tempo. Depois que ele voltou, eu fui conversar, falei, bom, agora está na hora de parar de beber. Ele falou, não, por quê? Por que parar de beber? E continua bebendo. Então não é todo mundo que toma uma paulada que aprende a lição. Né? Se não aprendeu, vai tomar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Nesse caso, nem estou dizendo que seja uma paulada, mas é uma dificuldade enorme, uma morte traumática, sobretudo de uma criança tão querida. Tal, né? Agora, é um espírito que vai voltar a reencarnar. Talvez na mesma família, talvez seja o próximo filho que vier, ou como neto, ou como sobrinho, né? Ou um afilhado que ficou para cuidar. Né? Não precisa vir necessariamente por aquele canal ali. Mas é seguramente uma experiência que deveria ser bem pensada e utilizada por todos que estão ali à volta. Só para citar, tá, Alexandre? Mas tem várias pessoas aqui te mandando um abraço, agradecendo sua presença, que bom que você está aqui, que gosta até de ouvir sua voz. Belezinha, muito obrigado. Acho que são meus primos, minhas tias. Os parentes. Parentes, Tem uma Cida Bittencourt, tá pedindo para não esquecer a pergunta dela. Cida, se possível, me envie novamente essa pergunta aqui, que eu não estou achando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Para mim, travou na pergunta da Sinara Amaral aqui, que faz tempo. Se você conseguir tirar as perguntas da minha, é melhor que fica na minha cara, na cara do Rafa aqui. Ou abre de vez, que daí eu também consigo ver. Não sei o que aconteceu, para mim travou, mas também se não der, na boa. Aqui tá normal. Tá normal. Se o senhor tocar na tela e arrastar para cima, ele volta. Não, mas tudo bem. Importância. Na boa. Não tem importância. Parou aqui, mas... Tem que separar algumas aqui. Pronto. E vou enviando. É porque mais cedo a gente também separou algumas perguntas, já que o público mandou. Legal. Mas quem tiver como enviar por aqui, assim que possível a gente vai ler. Tá? Cida está falando sobre o esposo que faleceu de câncer de intestino. E agora o segundo esposo dela também faleceu na mesma situação. Ela queria ver o que o espiritismo teria a dizer sobre essa situação. Muito difícil falar qualquer coisa, Cida. Pode ser só coincidência. Né? Porque qual seria o recado? Né? Por que os dois faleceram do câncer justamente do intestino? Não consigo ver um recado da espiritualidade para você ou para quem seja. Né? Claro que foram experiências provavelmente muito duras para você, onde você aprendeu muito, perdão, na primeira desencarne, no segundo também. Né? Então você foi convivendo com isso, aprendendo muito. Mas por os dois terem desencarnado da mesma forma, não vejo nada além de uma coincidência apenas. Ligação. Não consigo perceber nenhum aprendizado além disso ali. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre os cachorros, sobre os animais, eu acho, em geral, né? Essa é uma pergunta... Eles são tão bons porque não veem como humano, pelo que eu entendi. Essa é uma pergunta
correntes também. As pessoas, hoje em dia, ainda mais... Eu tenho um amigo muito engraçado, carioca, ele fala o seguinte: adoro cachorro, adoro animal, ele fala. Detesto pet, né? Porque os bichinhos viraram uma coisa insuportável, né? Andam com Boa sapatinho, classificação que ele fez. andam em carrinho de bebê, vão em shopping. Você tá em shopping, tem cachorro latindo, né? Uma coisa, eu acho muito chato. Adoro cachorro, adoro. Tive vários cachorros já. Putz, adoro. Mas meus cachorros ficavam no sítio, ou ficavam fora de casa, né? Não dormiam na cama comigo, lambendo minha boca. Mas, enfim, as pessoas, como estão muito apaixonadas pelos seus pets, os têm como família mesmo, né? E sentem muito quando o animal desencarna. Todo mundo sente. Eu também senti quando os meus morreram. O que o Espiritismo diz? Primeiro, diferentemente de outras religiões asiáticas, né, Rafael, como você falou, algumas religiões asiáticas falam que você pode voltar como bicho. O Espiritismo fala que não. Você é uma escala evolutiva sempre ascendente. Então, sempre para cima. Isso. Começa a experiência no mineral, passa para o vegetal, passa para o animal, passa para o homenal, que somos nós, né, o reino humano, e depois para o angelical. Essa seria a escala. Né? Teve até uma pessoa que fez pergunta e você já está respondendo, se a gente passa por todos os... Isso, passa. Pelo Espiritismo, sim. Né? A partir do homem, só que o Espírito se individualiza. Então, a partir daquele momento, você é você. Uma hora você vai nascer como homem, outra como mulher, outra hora rico, outra hora pobre, outra hora saudável, outra hora doente, uma hora hétero, uma hora homo, uma hora numa etnia tal, numa outra etnia, né? Mas sempre aquele mesmo espírito que vai reencarnando. O animal, segundo o Espiritismo, ó, barulho dos passarinhos aí. Tá ouvindo aí aqui? Dá pra ouvir daí? Passou uma turma aí, hein? Eles estão falando, somos nós aqui, ó. Né? Os animais não têm um espírito específico. Então, o cachorrinho, o Rex, quando ele desencarnou, ele não continuou sendo Rex e voltou depois como uma tartaruga João Carlos, né? Não, ele é um espírito que ainda não está individualizado, né? Mas ele está aprendendo com você, tá? Também está se... Tanto que tem alguns animais que você fala, não é possível, é quase um humano, né? Tem sensações, percepções, carinho, tristeza. O instinto está muito já quase indo para o sentimento ali. E esses também um dia vão encarnar como humanos. Agora, não ache que o seu cachorro é a sua avó Maria Bernarda. Não é. Né? Mas lembra tanto a vovó, mas não é a vovó. Né? Porque não há esse retorno. Né? Não volta. Late igual a minha avó. Late igual a sua avó, exato. A gente não encarna no corpo de animal. Então, trate bem o animal, claro, é um companheiraço, é um princípio espiritual em evolução ali, mas ainda é animal. Eu acho que por isso a pureza deles, né? Um espírito em evolução, estágio primário, então não tem... Muita gente fala disso, fala, eles são tão bons e sofrem tanto. Sim, não é um merecimento, não tem merecimento no sofrimento. O sofrimento é uma condição da vida deles ali. Ou estão passando fome, ou um humano abandonou, ou apanhou por causa de alguém que bateu. Está tudo errado, não era para ser assim. Mas nós estamos errados ainda. A Terra é um mundo muito atrasado. Quem está aqui, eu, vocês dois, e quem está nos ouvindo, somos ainda espíritos atrasados. A gente tem ciúme, inveja, ódio, rancor, tudo que não vale a pena está em nós ainda. E a gente tem que fazer tirando isso da gente. Né? Não posso ter ciúme de tal pessoa. Vai ter, está tudo certo. Mas aos pouquinhos vão melhorando. É que nem andar de bicicleta. Você não saiu andando na primeira vez. Alguém segurou o selim para você andar, daí você andou sozinho, daí você caiu, ralou o joelho, chorou, falou, nunca mais vou andar, voltou a andar, melhorou. Um dia você tirou as mãos, caiu, ralou o joelho, chorou. Daí, e uma hora você já automatizou aquele comportamento. Mesma coisa, todos os nossos comportamentos. A gente vai melhorando o nosso jeito de ser e chega um dia que a gente está muito melhor. Puxa, eu era super, sei lá, arrogante, eu não sou tanto mais. Era super agressivo, eu não sou tanto mais. Eu era muito impaciente, eu não sou mais tanto mais. Cada um sabe de si. Então, você que me ouve nesse momento, escolha quais são as coisas que você quer melhorar em si. Comece pela mais simples, pela pequenininha. Conseguiu? Oba! Vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Isso é evoluir. Exato. Aí se cobra muito estar já lá em cima, às vezes, sem esquecendo da escada, né? Não vai, numa encarnação só, Rafael, a gente não consegue dar saltos. A gente consegue melhorar bastante, se quiser. E essa é a diferença, né? Às vezes, dois espíritos têm, digamos, 300 encarnações. Esse aqui já está aqui, esse aqui ainda está aqui embaixo. Por quê? Porque esse aqui usou as 300 encarnações melhor, ele forçou a mão. Esse que estava com preguiça, falando, mundo é dos espertos mesmo, eu dou golpe mesmo, porque também, ninguém cuida de mim, também não vou cuidar de ninguém. Eu tenho que dar meus pulos aqui, senão ninguém cuida. Sabe essa gente que fala essas bobagens, né? Bom, vai sofrer, cara. Vai sofrer pra caramba. Por quê? Porque quer sofrer. Porque não aprendeu que é melhor para si agir no bem. Alexandre, uma pergunta que eu separei mais cedo também. É a visão do Espiritismo sobre o aborto.
Essa é bem complexa, Luigi, e eu tenho uma visão que não é necessariamente, aliás, acho que é bastante diferente da maioria dos espíritas brasileiros, né? O que o Espiritismo fala? Quando eu falo Espiritismo, estou falando Kardec, né, os livros de Kardec. Eu recomendo muito quem está nos assistindo, se está interessado nesses assuntos, que leia O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um livro muito bom, com mais de 1000 perguntas e respostas, tudo que você quiser saber está lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro das vivências de Jesus, explicando o que Jesus falou, o que queria dizer, muito interessante. Depois tem mais 3 ou 4 outros de Kardec que eu acho menos interessantes. Esses dois, eu acho que seria o começo para quem quer começar no Espiritismo. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta exatamente assim, Luigi, e o aborto, né? E aí a espiritualidade superior responde para Kardec o seguinte: aborto é crime, ponto. Ou seja, não deve fazer. Por que não deve fazer? Porque o que é o encarne, né? Tem lá, você, sei lá, o Luigi viveu na última encarnação na Suécia, foi casado com tal pessoa, teve tal filho, brigou, tinha um sócio, brigou com o sócio, ficaram mal os sócios e tal. Bom, precisa se reunir novamente essa turma aí para poder acertar as pontas. Então, vamos combinar de voltar? Vamos. Aí tem 2 pessoas que estão aqui, um casal se conhece, namora, casa, e em sonho, né, os espíritos aí combinam, falam: vocês não querem receber o Luigi de volta para acertar as pontas? Ah, tá bom, pô, mas vai ser duro, puxa vida, a gente tem uma pendência aqui, tá, não, mas também, você também topa, o Luigi fala: não, eu vou. Eu tenho esses caras meio atravessados, mas eu acho que é importante, todo mundo topa. Na hora de voltar, o que acontece? Interrompe a gravidez e aquele espírito não pode encarnar. Isso, Luigi, pode ter uma consequência se aquele espírito é atrasado ainda. Ele pode se revoltar. Fala: tá vendo? Eu falei, esses caras aí não prestam, não são de nada, blá, 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 tinha toda a razão. Então, a animosidade fica mais forte, né? Ou não. Se é um espírito já um pouco mais evoluído, fala: puxa vida, ai, caramba, é que nem se você fosse viajar. Você está vindo de Salvador para São Paulo, preparou as malas, vai passar uma semana em São Paulo, está feliz da vida, aí cancela. Aconteceu hoje. Cancelaram um monte de voos para Buenos Aires, né? Tendo uma greve em Buenos Aires, cancelaram os voos. Você imagina a pessoa que está pronta para viajar, planejou essa viagem, comprou hotel lá, está feliz da vida e não vai poder viajar. É frustrante. Então, para o espírito estar encarnando, é frustrante. Agora, assim como na viagem para Buenos Aires, quando acabar a greve, o cara vai poder ir para Buenos Aires, né? Foi um transtorno, mas não é irremediável. Mesma coisa o aborto. Depois ele vai poder encarnar. Naquela família ou em outra, em algum momento. Tudo tem caminho, né? E aí a outra pergunta, tem 4, 5 perguntas, pergunta exatamente isso. Kardec pergunta: e o que acontece com o espírito abortado? A resposta é pura e simples, Luigi. Fala o seguinte: ele vai reencarnar novamente em outro corpo. Ponto. Ele vai reencarnar novamente em outro corpo. Ponto. Ou seja, não é uma coisa sem solução. Vai reencarnar, está tudo certo. Eu acho que aqui no Brasil a gente pegou muito essa moral católica, sobretudo, e das religiões, que é pecado, Deus pega, não pode, ter uma vida, né? E aí o que acontece? Isso é importante também ler em Kardec. Lá fala claramente, textualmente: não há, vou repetir para que fique claro, não há um espírito naquele feto. Não há. Ele fala, o que acontece é o seguinte: há uma reserva de espaço. É como se você falasse: essa vaga é minha. Eu vou parar meu carro aqui. Então está reservada para você. O Rafael não pode parar na vaga do Luigi, porque está lá com o nome do Luigi. Então aquela vaga da gravidez é do Luigi. Mas, até acontecer o encarne, até dar tapinha no bumbum da criança, dar aquela primeira inspirada e chorar, até aquele momento o encarne não está feito. Ele vai se aproximando, ele vai ficando cada vez mais sonolento, até o momento do encarne. No momento do encarne, aí sim, o espírito ali está. Então, quando há o aborto, não há um espírito naquele feto. Ah, mas o feto mexe, quando ouve música se mexe, quando a mãe fala ele sente. Tudo isso aparentemente acontece mesmo. Mas segundo a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, só há um espírito ali no momento do nascimento. O que não quer dizer que não esteja sendo feita a ligação. A partir do momento que o óvulo e o espermatozoide juntaram, já tem uma ligação feita, uma reserva de vaga e uma aproximação. Então sempre é traumático. Melhor não ter o aborto, claro, né? Tem tanto método anticonceptivo, né? Tem camisinha, tem DIU. O DIU não é abortivo. Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo falando sobre isso. DIU não é abortivo. Tem a tabelinha, tem o coito interrompido, tem a pílula, tem 1000. Hoje, pílula, você vai no posto de saúde, você ganha, né? Então, melhor esses métodos do que o aborto, é claro. Mas uma situação, como aconteceu recentemente, uma criança de 11 anos, estuprada regularmente pelo tio desde os 6, que engravidou uma vez, depois engravidou de novo, você acha que uma criança de 11 anos tem condições de ser mãe? Isso é um problema seríssimo para a criança, para a avó, né, para a mãe da criança, para o próprio feto que está vindo. Então, tem situações que o aborto, na minha opinião, não é um problema. Agora, para o espírito tradicional religioso brasileiro, ele não quer nem conversar a respeito. É uma coisa que é não e é um crime, está matando um espírito e tal. O espírito é imortal, você não matou ninguém. Você impediu uma vinda só que acontecerá no futuro. Melhor não acontecer. Mas se aconteceu, na minha opinião, a gente tem que repensar o peso que a gente dá nessa questão. Tem uma pergunta sobre se não escolhe sobre se vai reencarnar.
eu teria até uma questão, não sei se você Desculpa, eu não ouvi. Se quem vai reencarnar? se a gente escolhe, né, como a gente vai reencarnar. Pois não. Olha, sim e não, né? Se você já é um espírito relativamente evoluído, relativamente equilibrado, não precisa ser um cara brilhante, bárbaro, mas já tem algum discernimento, aí sim você pode escolher. Por quê? Porque você já tem uma certa tranquilidade, maturidade, ciência para falar assim, não, vai ser duro encarnar ali naquela família, naquela cidade, com aquela situação. Eu vou vir, por exemplo, paraplégico. Pô, é punk, né? É pesado. Ou com uma deficiência intelectual grave, né? É duro. Mas você já tem uma sabedoria para perceber que isso será, sim, uma coisa importante no seu desenvolvimento como espírito. E que aqueles 80, 40, 50 anos que você vai viver é nada perante a eternidade. Então você consegue decidir assim. Um espírito ainda muito jovem, Rafael, que foi criado há pouco tempo, que ainda é muito inexperiente, aí ele não é deixado que escolha. Por quê? Porque ele não tem discernimento para fazer uma escolha. Ele não consegue escolher. Ele fala, não, eu quero vir rico, quero vir bonito, quero ter tudo, quero... aquele raciocínio imbecil, né? Porque ele não consegue perceber a importância. É como um bebezinho. Você não deixa um bebê de 6 meses, 1 ano, escolher a roupa e o que vai comer. Por quê? Porque o bebê não sabe escolher a roupa. E não sabe o que é bom de comida. Você dá comida para o bebê, ele tem que comer aquilo. Quando já tem 3, 4, 5, 8, 10, 12 anos, claro que vai escolher a roupa, claro que vai comer o que quiser, porque já tem discernimento. Mesma coisa o espírito. Então, quando não tem discernimento, se escolhe por ele. Fala, vai encarnar sim, nessa família aqui sim, nessa situação aqui sim, porque é bom para você. Quando já tem um pouco de tranquilidade, sabedoria, vamos conversar. O que você acha que seria bom? Eu acho que eu precisaria melhorar na minha arrogância. Pois não, então seria bom você encarnar nesse lugar, com essa pessoa, para passar por essa situação. Agora, não tem um destino pré-determinado. Vai acontecer isso no dia, quando você tiver 14 anos, 7 meses, 3 dias, vai acontecer tal coisa? Não, não há. A gente vai fazendo o nosso caminhar, né? Você pode e deve mudar o seu destino conforme você vai escrevendo o seu destino ao longo dos seus encarnes. No caso, a gente encarna por afinidade familiar, não, né? Vai depender da necessidade. Sempre por afinidade, o que não quer dizer por prazer, por amor. Às vezes é por precisão mesmo, né? Então você conhece casos, seguramente, uma família de gente muito picareta e que tem um espírito lá que é muito bom. Esse espírito falou, deixa eu encarnar no meio desses caras aqui, que eu gosto deles, eu sei que eles são complicados, tudo bandido, mas deixa eu encarnar para tentar puxar esses caras. Esse é o cara, é aquela mãe, né, boníssima, com os filhos picaretão, ela tenta educar os caras. O contrário também é verdadeiro. Às vezes um monte de gente boa encarna um complicado no meio, a tal da ovelha negra, né? Veio ali para, naquele ambiente, aprender o que é adequado, o que é melhor e poder se alimentar no bem, né? Isso acontece. Então, sempre uma afinidade, sempre tem uma razão por estar encarnando ali, mas nem sempre é tudo tranquilinho, às vezes é um pau, né? E às vezes não, às vezes é uma família que se dá super bem, espíritos já se gostam, vieram juntos para qualquer coisa. Vamos ajudar o fulano que está atrasado, vamos abrir uma casa de caridade, alguma coisa assim. Entendi. Outra que eu separei mais cedo aqui, sobre a questão da pena de morte. Como é que o espiritismo, na sua visão, vê? Pois é. O que é o espírito, né, Luigi? O espírito somos eu, você, é o caráter da pessoa. É o quanto aquela pessoa já sabe, quanto ela já evoluiu. Sabedoria mesmo, né? E o espiritismo diz que todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Deus cria o espírito lá, que ele é nem bom nem ruim, ele é zero, um papel em branco. E por experiência ele vai adquirindo conhecimento, vai melhorando, e aí varia a velocidade de acordo com o que a gente quer melhorar. Nós melhoramos intelectualmente e moralmente. A pena de morte. O espírito que é? Essa pessoa está agindo ali, está agindo mal, né? É um picaretaço, é um bandidão, o pior bandido que você possa imaginar. Ele é cruel, ele é mau caráter mesmo. A hora que você mata esse cara, você matou ele. Você matou o corpo, não matou a pessoa. Deixou o cara ainda mais revoltado. E pior, agora você não vê mais o cara, ele está invisível. Ele vai agir de uma forma muito melhor, porque você não vai conseguir vê-lo mais, você não vai conseguir perceber a presença dele mais. Então ele continua agindo, é o obsessor, né? É o obsessor mau, assim, o cara que vai lá e fala, mata, bate nela mesmo, arrebenta essa mulher de porrada, é mulher, merece apanhar mesmo. Esse gay aí, arrebenta o cara, põe fogo nesse negro, é negro, devia ser escravo. É o cara que fica insuflando ali, né? Esse cara não é da minha religião, essa religião quebra esse terreiro aí, porque é um terreiro de Umbanda, tem que quebrar esses caras, tal. O cara fica insuflando o mal em outras pessoas, fica influindo, né? Então não adianta você matar, você não matou nada, você matou só o corpo. Melhor é deixar aquele cara aqui, onde ele vai ver o perrengue da vida encarnada, que não é fácil, vai tomar muita porrada, porque como está causando mal, vai sentir muito mal em si também, e uma hora vai cansar.
e uma hora vai acordar. Pode demorar inúmeras encarnações, não tem importância, tem eternidade para melhorar. Então o Espiritismo sim é contra a pena de morte, porque fala que é ineficiente, não adianta nada. É melhor deixar o cara aqui encarcerado na Terra, porque isso aqui é um cárcere, né? Do que liberar esse espírito para fazer o que ele quiser. Nesse ponto, Luiz, Rafael e amigos e amigas, se me permite, quero fazer até uma outra observação. O Espiritismo é uma fala que eu gosto muito, que fala, este planeta que nós vivemos, a gente gosta da Terra, né? Ah, tem praia, é gostoso, tem frutas maravilhosas aqui no Brasil, as pessoas são legais, a gente gosta da vida. E é importante que goste, para que a gente não desista, porque senão a primeira dificuldade, você fala, vou embora, me mata e vou embora, né? Então não, tem que ter um pouco de apego para ficar aqui. Mas a Terra não é um planeta super desenvolvido ainda. Quem está encarnado aqui são pessoas como eu e vocês, atrasados ainda. Que volto a falar que tem ciúme, inveja, ódio, egoísmo, orgulho, tudo isso está em nós, né? Então é um ambiente duro, de porrada o tempo todo. O Espiritismo diz que a Terra é uma prisão, onde pessoas meliantes ficam aqui aprisionados para no rala-rala aprender e se melhorar. É uma escola onde a gente vem aprender e é um hospital onde a gente vem se curar. Então veja, o tipo de espírito que está encarnado aqui é um espírito ainda muito duro, muito atrasado. Por isso que a gente fica nesse embate o tempo todo, nas guerras, no tráfico, na violência, né? E violência não é só com arma, não, né? É os juros escorchantes que os bancos cobram, é uma violência, né? O que o pobre paga de imposto é um absurdo, versus o que o rico não paga de imposto. Tudo isso é violência. Há muita violência na Terra. Então, esse é um planeta ainda muito complicado, né? E voltando à questão da morte, falando disso, é importante compreender outra coisa que o Espiritismo fala que é muito interessante. Você imagine, Luiz e Rafael, amigos, duas pessoas estão encarceradas, estão presas na mesma cela, né? Aí um deles cumpriu a pena, são muito amigos, se gostam demais, estão vivendo juntos há anos ali naquela cela, se protegem, se gostam, se ajudam, são amigos mesmo. Aí um deles está liberado, vai ganhar amanhã o direito de ir embora, está feliz da vida, vai encontrar a família, vai tomar sol, vai passear na praça, vai para a praia, vai comer o que quiser. Olha que alegria, né? Porque ele já cumpriu a pena dele, está liberado, ele pode ir embora. O outro ainda não, o outro ainda vai ficar mais, digamos, 5 anos lá para cumprir a pena. Esse aqui está feliz, esse aqui fala, não vá, fique, não me deixe, eu não sei viver sem você, você vai embora, eu não quero, né? É justo? Claro que não é justo. Esse aqui devia alegrar-se que o outro está tendo liberdade, pode ir embora. Mesmíssima coisa acontece conosco na morte. A pessoa que morreu pode ir embora da Terra, não precisa ficar aqui passando esse rala-rala, pode ir para um ambiente melhor, mais tranquilo, mais leve, né? E a gente fica, não vá, não me deixe, o cara está morrendo, ele está podre aquele corpo já, você fica enfiando antibiótico e bota, entuba o cara e segura. Não segure quem está morrendo, deixe a pessoa morrer, deixe a pessoa desencarnar. A morte não é uma perda, a morte não é uma pena, a morte não é uma derrota, a morte é uma libertação. O atestado de óbito, eu diria que é um atestado de alforria, né? É um atestado de liberdade, está deixando aquela pessoa ir embora dessa prisão, que é duro aqui. Ah, mas eu gosto muito da Terra, eu gosto dele, quero que ele fique comigo. Será que você gosta dele, quer que ele fique com você porque você gosta dele? Ou será que você gosta da companhia que ele lhe faz? Você não quer ficar sozinho aqui, que é o caso dos encarcerados, né? Então vale a pena a gente pensar nisso, sabe? Quando a pessoa está indo, deixe e fale, ó, adoro você, mas está na hora de você ir, vai tranquilo, a gente vai se virar aqui, vou sentir saudade, vou sentir falta, mas está na hora de você ir, vai tranquilo, pode ir bem, já vivemos bem, deixa a pessoa desencarnar tranquilo. Amém. Segundo algumas leituras também que eu fiz sobre a passagem da morte, né, que muito antes a morte não era vista como uma coisa tão ruim como é hoje, né, que talvez a religião, para dominar, né, tenha transformado a morte, né, em um medo, para que dentro disso conseguisse manipular as pessoas. Mas a compreensão da morte era muito mais alegre, né? Muito como mais. O senhor está falando. Na Ásia, eles fazem ainda festa, né? Comida, tarará. Tem uns países que é bem diferente. A compreensão da morte em cada lugar é diferente, né, Rafael? Tem um país lá na Ásia, também não lembro qual é exatamente, acho que é perto do Tibete, e uma população que mora muito, muito alto, onde já não nasce mais árvore. O oxigênio é rarefeito, não tem árvore. E não tem terra, só pedra. Então não tem como eles enterrarem a pessoa que morre, porque é só pedra, você não consegue cavar e enterrar ali. E também não dá para queimar a pessoa, porque não tem madeira para fazer fogo. O que eles fazem? Eles pegam o corpo, levam mais para o alto ainda, largam o corpo lá, para que os abutres venham e comam aquele corpo, se alimentem dele. Para nós, a gente fala, nossa, que horror, estão comendo a vovó. Não quero que coma a vovó. Eles não estão comendo a vovó. Eles estão comendo um corpo que não é mais nada. É um bagaço ali. A vovó já foi embora faz tempo, né? E olha que beleza, no raciocínio deles eles estão alimentando outras vidas. Olha que coisa linda, né? Outro ponto de vista, né? Completamente diferente. Assim como nós, espíritas e não espíritas, eu recomendo, sejamos doadores de órgãos. Eu sou doador de tudo que está aqui.
Quem quiser, rim, fígado, pele. Eu sou doador de plaqueta, volta e meia, vou no hospital, fico 2 horas lá doando plaqueta, né? Caridade é bom, fazer o bem é bom. Para que você quer guardar uma coisa que pode ser útil ao outro, que vai apodrecer na terra, ou vai queimar numa incineração ali, né? E família, sobretudo. Às vezes o cara é doador, a família na hora H fala, não quero. Você não tem o direito de negar. Se a pessoa quis que doasse, respeite a vontade dele ou dela, né? Doe os órgãos, a bem de outros, que vão continuar vivos aqui com uma condição melhor. Vão poder enxergar, vão poder ouvir, vão poder cuidar de um corpo que foi queimado, por pele nova e tal, né? Então, de fato, você tem razão. A visão da morte varia muito de povo para povo, e ela foi ficando... Você falou das religiões. Minha opinião também é essa. As religiões, não só com relação à morte. A religião é uma coisa dos homens, não é uma coisa de Deus. Os homens criaram as religiões. Jesus, não, ele era judeu, mas não criou o cristianismo, né? Não existia isso. Muito menos o catolicismo, qualquer outra religião, né? E as religiões falam, você só pode vir ao Pai através de mim. Pô, então se eu não for religioso, estou ferrado? Sim, senhor, está ferrado. Né? Vem aqui e paga o seu dízimo, paga a sua grana, que você vai ter muito sucesso. Se você não pagar, o diabo te pega. Ai, tem medo do diabo. O Espiritismo fala, não existe o diabo. E Deus não exige que você seja religioso. Espiritualizado é bom, que é compreender isso que a gente está falando hoje aqui. Mas você não precisa ter uma religião para chegar a Deus. Você quietinho, pensando em Deus, agradecendo. Outra coisa, agradecer a Deus. Né? A gente precisa agradecer a Deus. Eu acho isso estranho. Que Deus é esse que exige que você agradeça. Ah, olha aí. Rafael não agradeceu, já é quarta-feira. A última vez foi na segunda. Terça e quarta ele não agradeceu, o menino não agradeceu, vou mandar um castigo para ele lá. Você acha, cara? Não faz nenhum sentido, né? Se você quer agradar a Deus, coisa que eu acho que também não precisa, seja bom. Imite Jesus, imite Buda, imite Gandhi, imite Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Tanta gente bacana aí, Martin Luther King, né? Tem exemplos maravilhosos para a gente seguir. É só isso, não precisa ficar, Deus, muito obrigado. Quer agradecer também? Na boa, agradeça, claro, não tem nenhum problema, né? Mas eu acho que é mais vigiar do que orar. Aquele orar e vigiar, eu acho que primeiro é vigiar, cuida de você mesmo, cuide de ser uma pessoa cada dia melhor. E quer rezar, reza também, que sempre pode ajudar. Sempre ajuda. Alexandre. Uma pergunta aqui do Sandro sobre se precisa se precisa se preparar para tomar o passe, Alexandre, só porque você está mais... Sendo passe é outra coisa polêmica, só estou pondo pontos aqui, né? É pontos para a gente pensar. Não quer dizer necessariamente que eu esteja falando uma coisa que tenha sentido. É para você pensar, Sandra. O que é o passe? O passe é a mesma coisa que uma bênção, a mesma coisa que o jorei, a mesma coisa que o reiki, né? É uma vontade, eu gosto de você, eu quero doar um pouco da minha energia, se eu conseguir, para que você fique bem. Coisa linda, maravilhosa, tá ótimo, né? Qual é o problema do passe? O problema do passe é que tem os chamados papa-passe. O cara vai ao centro espírita para tomar um passe para ficar bacana, como se estivesse tomando um Tilenol. Não é isso, né? Você só melhora quando você melhorar a si mesmo, né? Para melhorar, você tem que abrir a ferida, limpar, pôr um curativo, daí sim ela melhora. Só pôr um band-aid de cima não resolve. E o passe é um band-aid. O passe é uma carga rápida, vamos dizer assim, né? Para você aguentar ali. Mas o importante é você se conscientizar das suas coisas e se melhorar. Então, o centro que eu frequento, por exemplo, já não tem passe há mais de 20, 25 anos. Nossa. Acabou com o passe lá. Por quê? Porque as pessoas iam... É capaz do povo cobrar. Não, as pessoas iam lá, Rafael, para tomar o passe e cai fora. Ouvir a conversa que é bom e prestar atenção na sua vida e se melhorar? Não. Ou a mesma coisa, obsessão. Vim aqui porque eu tenho espírito obsessor. Tira esse bicho de mim. Como se o cara fosse um sacana e eu fosse o bacana do pedaço. Não. A obsessão, as duas partes têm responsabilidade naquela conversa, né? E o espírito obsessor é uma pessoa igual a mim e a você. Não é um ser que veio do fundo dos infernos para te atazanar. Não é isso, né? Então, essa compreensão a gente precisa mudar. O passe tem sua função? Tem sua função. Qual é? Dar uma equilibrada na energia da pessoa. Tem um caso curioso, no centro que eu frequento, o seu Rui, que era um fundador, uma vez falou que ele era vidente. Que chegou uma menina e falou, estou tão mal, estou precisando de um passe, que eu estou tão sem energia. Ele falou, senta aí, assista a palestra. Durante a palestra, ele, que é vidente, viu a espiritualidade, veio e deu um passe nela. Em vez de colocar energia, retirou a energia dela. Quando acabou, ele ficou quietinho. Ela veio e falou, nossa, eu estou tão bem, seu Rui, nossa, melhor, eu estava tão sem energia. Agora sim, estou renovada, ganhei energia aqui. Não, eles tiraram, ela estava com excesso de energia. Então veja que interessante, né? É só buscar um equilíbrio. Agora, a gente não consegue se equilibrar sozinho? Claro que consegue. Tem que cuidar do pensamento. Cuidar do pensamento. O alto passo, né? O equilíbrio. Exato. Na Igreja Católica tem uma fala que eu acho bem bonita dos padres, que fala assim, pequei por pensamentos, palavras, atos ou omissões. Pecado não existe no Espiritismo, mas assim, pecado de pisar na bola, fazer bobagem, claro que tem, né? Então vamos cuidar da palavra, ou melhor, vamos cuidar primeiro da ação. Em vez de eu dar um murro, eu não vou dar um murro, segurei a mão. Opa, já é um progresso, não agredi fisicamente. Se eu já conseguir fazer isso, vamos não falar, não agredir verbalmente? Já não vou xingar. Opa,
Segundo passo, melhor ainda. Já não bati, já não falei mal, deixa eu não pensar mal. Então é isso, né? Vai melhorando, 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 a gente vai ficando melhor cada vez. Isso sim é muito mais importante que o passe. A pergunta é, preciso me preparar para o passe? Não. O passe você fica lá, você fala, pensa em Jesus. Por quê? Para você não ficar pensando no boleto que está vencendo, no seu chefe que é um sacana, né? É para você ficar um pouco mais quietinho ali, só isso. Mas você está recebendo naquele momento o quê? Uma energia do médium, energia do encarnado e da espiritualidade. Eles juntam essa energia e tenta reequilibrar você, né? Mas meu ponto, turma, é que a gente, tomara chegue o dia que a gente não precise disso, né? Que a gente consiga cuidar de si mesmo. Jesus não disse, vós sois médicos, vocês têm o poder de curar a si mesmos? Está aí o poder de curar. É isso. É cuidar de, claro, uma alimentação adequada, dormir adequadamente, não ser sedentário. Tudo que a gente sabe também ajuda muito, né? Porque o corpo precisa dessas coisas. Mas hoje o grande problema que a gente tem tido é a saúde mental, né? Que é a depressão, que leva ao suicídio frequentemente, inclusive. Então, cuidar do pensamento é muito importante. E nós temos capacidade para isso. Basta estar compromissado com a sua própria melhora. Com certeza. Luigi. Eu leio uma pergunta aqui. Rita Regina, mãe de Rafael, mandou aqui. Ela queria ver a sua opinião sobre a questão da cremação. O que você tem a dizer sobre? Como chama a moça? Rita Regina. Rita Regina. Regina, irmã do Rafael, muito bem. Rita, zero problema. Zero problema. Para o Espiritismo, o corpo é nada. O corpo é um equipamento que nós usamos aqui quando estamos encarnados, né? Então, vamos fazer uma analogia aqui, Rita. Se você mora em Salvador aí também, se você mora na Praia do Forte, você vai mergulhar, né? Vai lá ver os peixinhos e tal. Você consegue mergulhar? Mais ou menos. Você mergulha, tem que respirar, você tem que subir de novo. Então, você vai pôr um equipamento para mergulhar. Você vai pôr roupa de neoprene, vai pôr um cilindro de oxigênio, vai pôr um cinto de chumbo, vai pôr um regulador, vai pôr um colete, nadadeira, snorkel. E aí você mergulha, fica 40, 50 minutos e sobe de novo. A hora que você subiu, você não precisa mais daquele equipamento, porque ele é pesado, ele é ruim, ele é apertado. A hora que você tira, é um alívio. Tirei tudo isso aqui. Então, o corpo é a mesma coisa. Assim como a gente não consegue mergulhar sem equipamento, porque nós não temos a habilidade de agir embaixo d'água, como tem os peixes, a gente não consegue agir aqui como espírito. A gente precisa do corpo para agir. Eu estou falando com vocês, minhas cordas vocais estão vibrando. Vocês estão ouvindo aí com o seu ouvido. O martelinho do ouvido está batendo para você ouvir. Eu falei a palavra ouvir. Você ouviu aí. Né? Então a gente precisa desse equipamento chamado corpo. Quando a gente morre, quem morreu foi esse equipamento, ele caducou, ele estragou. Ou tomou um tiro, ou tomou um acidente, ou ficou velho, ou ficou doente, ele não serve mais. Ele não presta mais para aquele espírito. O espírito não consegue mais usar esse equipamento para agir. Então o que o espírito faz? Ele deixa esse equipamento de lado e vai buscar um novinho. Né? Como você troca de uma casa com rachadura, com vazamento, vai cair na sua cabeça, você larga aquela casa, é uma casa nova, mesma coisa. Então, o que vai fazer com essa casa velha? O que vai fazer com esse equipamento velho chamado corpo? Tanto faz. Se você vai cremar, se você vai enterrar, se você vai fazer que nem os indianos, soltar no Ganges, lá no Rio, né? Se você vai fazer, como eu falei agora, deixar para os abutres consumirem aquele corpo, é indiferente. Agora, o que é fundamental, Regina, que a gente não seja apegado ao corpo. Porque se eu acho que o meu corpo sou eu, vai sofrer. Né? Acontece isso. Imagina uma modelo maravilhosa que vive do seu corpo, vive da beleza, e vê aquele corpo apodrecendo ou sendo cremado. Né? Então é importante compreender que o corpo não é você. Você é você. Você é o que você pensa. Você é a sua capacidade de raciocinar. Você é a sua sabedoria. O corpo é apenas um instrumento. Então, está tudo certo. O que é recomendado é que fique aqueles dias, aquelas horas suficientes ali que a legislação já preconiza. Para quê? Para que possa haver a separação espírito-corpo. Né? Às vezes leva um tempinho. Quanto mais nós soubermos da morte, quanto mais espiritualizados formos, mais rapidamente a gente larga o corpo e ele fica. Quanto mais apegado a gente for, mais a gente fica grudado com o corpo, aí pode sofrer, aí pode sentir. Né? Mas tem aquele tempo já que se espera até a cremação para que a pessoa já tenha separado o corpo e o espírito. A Márcia fez uma pergunta interessante aqui. É obrigado, a Márcia Moreira, é obrigado a reencarnação? Eu não quero ir na alma, você vai de qualquer jeito. Boa pergunta. Vou tentar um pouquinho aqui. Primeiro, a reencarnação é punk, é pesado, é duro, mas é meu interesse reencarnar. Por quê? Mas é como assim, você fala inglês, né? Você está falando inglês, mas seu inglês está meio enferrujado lá, você já fez um curso, fez outro curso, e o inglês ainda está meio ruim. Daí, de repente, surge uma chance de você ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Cara, você vai precisar de inglês. O que você faz? Você pega um intensivão e vai lá, tem aula todo dia, faz laboratório, conversação, tal. Puxa, é duro, hein? Você já trabalhou o dia inteiro, ainda vai fazer mais 4 horas de inglês à noite, todas as noites.
Mas você faz. Por que você faz? Porque é seu interesse aprender inglês rapidinho. Mesma coisa a encarnação. Ela é difícil, ela é dura, mas ela é um aprendizado concentrado muito forte. Não poderíamos aprender sem estar encarnados? Claro que sim. Mas levaria um tempo muito maior. Com a encarnação, num curto período de tempo, você aprende muita coisa, porque a vida é dura, a vida exige que você pense, que você se desenvolva, né? Então é nosso interesse encarnar, a gente quer encarnar, tem fila para encarnar, as pessoas pedem para encarnar, né? Agora, não quero, não quero, não quero. Tá bom, você tem livre-arbítrio, então não encarne, vai ficando aí. Agora, você está ficando fim da fila, você não está caminhando, você não está evoluindo, depois não vem reclamar que você não está, que a vida está dura, é difícil, porque você está parado, né? E vai chegar uma hora que o cara fala, não, eu preciso, eu saquei que eu preciso mesmo, vai ser punk, vai ser duro, ou não. Às vezes não é punk, não é duro, às vezes é legal, porque você já está num estágio bacana, você vem aqui para dar uma ajuda, vem para aprender, né? Então aí você, mas livre-arbítrio sempre é respeitado. Se não for agora, não é agora. Para a espiritualidade tá tudo bem, quer ficar e fica, fazer o quê? Tem espírito que fica parado no cemitério, mortinho da vida, fica lá parado, meses. Já ouvi falar também. Como se tivesse morto. Por quê? Porque o cara acha que ele morreu. Meu, você não morreu, cara. Vamos tocar a vida, vamos aprender, vamos crescer. Não, eu tô morto aqui, tô morto. Então um dia ele se enche de ficar morto e fala, bom, mas caramba, não aconteceu nada e tal, e o cara acorda e vai cuidar da vida. Então livre-arbítrio, a gente pode sempre fazer o que quiser. E tem as consequências do que fez, claro, pro bem e pro mal. Alexandre, deixa eu te perguntar como é que você está em relação ao horário, porque tô vendo muita pergunta aqui ainda. Não, eu tenho mais algumas encarnações pela frente, mas nessa aqui eu tenho tempo. Chegar. Sabe, agora falando sério, isso que eu acabei de fazer, a gente está brincando aqui, nós estamos rindo, né? Estamos tratando um tema que é a morte, que é um tema punk, né? Como é importante isso, amigas e amigos, como é importante que o espiritismo seja leve, né? Não precisa, não é, por isso que eu acho legal não ser religião, não é aquela coisa, olha, a morte, e o... não é isso, o espiritismo é alegria, leveza, felicidade, é tranquilidade, é compromisso com a sua própria melhora, né? Já respondo o que você perguntou, Luiz, mas essa é outra coisa frequente. Agora acontece menos, acontecia muito. Eu estou dando uma palestra em algum centro espírita, ao final, Luiz, a pessoa vem e fala assim, nossa, gostei tanto da sua fala, meu marido que tinha que ter ouvido. Bota o outro. Sempre o outro. Nunca sou eu, Rafael, é minha mulher, meu filho, meu pai, meu chefe. Eu não, né? Eu sou tão bom que não preciso ouvir nada. Não, o outro. Você não muda outro espírito. Tem um espírito que você consegue mudar na vida. Quem é? Você mesmo. Sim. Quem é seu... O que você quer? Você quer ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo? Você pode ser o que você quiser, qualquer das duas coisas, né? Que tal a gente tentar ser nosso melhor amigo, melhorando a nossa própria vida? Então, já volto à pergunta que você fez do tempo, mas é isso, é cuidar de si, da sua própria melhora. Talvez você consiga influenciar os outros pelo modo como você está agindo. Nossa, o Luigi mudou, melhorou. Caramba, o Rafael mudou também, melhorou. O que aconteceu com eles? Eles começaram a prestar atenção no espiritismo, estão mudando a si mesmo. Esse negócio do espiritismo parece bacana. Deixa eu ver lá o que é isso, como é que acontece. Aí talvez a pessoa mude. Mas você não consegue mudar o outro. Mesmo pai e mãe têm responsabilidade na educação do filho, mas o filho é um espírito. Se ele não quiser, cara, você faz seu melhor esforço. Ele é ele. A sua responsabilidade é limitada. Você tem a obrigação de educá-lo. Mas chega uma hora que ele é um espírito que vai cuidar da vida como seja. Com relação ao horário, estou tranquilo, mas também não, acho que não queremos cansar as pessoas demais aí, né? Só para citar sobre a sua... Desculpa, gente. Só para citar sobre a sua importância também na questão da live, que algumas pessoas comentaram aqui, né, por estar participando, já está vendo o espiritismo de outra forma. E para mim, pessoalmente, realmente, eu que tenho 41 anos, já li muito, né, não sei tanto quanto o senhor, mas me passou pontos que sobre o espiritismo que eu não sabia, né? Sobre a questão do karma, né? E outras posições aí que eu achei imprescindível as pessoas saberem. Viu? Legal, Rafael. Eu gosto muito, fico muito feliz. Eu gosto muito, porque é uma filosofia tão lógica, tão rica, né? E acho que a gente tem a obrigação de raciocinar. Peraí, isso aqui está falando de espiritismo. Faz sentido? Não faz sentido. Mas foi o médium tal que falou, e daí que foi o médium tal que falou? Né? Se não tem lógica, se não... Tem Kardec, cara, vamos olhar Kardec, só ir lá e olhar isso aí, mas que prazer. Tem gente perguntando aqui, eu vi, a Kelly perguntou lá atrás, e ficará gravada a live. Sim, né? Ela fica gravada? Sim, fora de estar gravada, a gente vai difundir aí, divulgar muito ainda essa live, viu? Legal. Nós temos várias outras redes sociais e vai rodar muito aí nos cortes da vida. Fico muito feliz. Legal, gostoso. A gente trabalha bem com as redes, Alexandre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Cris Barbosa. Ela que já tinha separado, deixa eu ler essa pergunta. Seria referente ao Evangelho no Lar.
Ela queria saber como pode ajudar nessa questão da morte, dos espíritos e tudo mais. Boa pergunta. Como é o nome dela, de novo? Cris? Cris Barbosa. Cris, boníssima pergunta. O que é Evangelho no Lar, para quem está ouvindo pela primeira vez? É uma prática desde os tempos lá de Jesus, que era o quê? Você não precisa ir numa igreja para rezar. Você pode fazer o Evangelho de Jesus na sua casa. Aliás, é recomendável. Por que é recomendável? Ora, se nós somos espíritos, nós estamos cercados de espíritos o tempo todo. Aqui comigo, onde eu estou na praia hoje, seguramente está cheio de espíritos. Aí onde vocês estão, seguramente está cheio de espíritos. Na casa de cada um que está nos ouvindo nesse momento, tem um encarnado e tem vários outros desencarnados ouvindo também, né? Então a gente está o tempo todo trocando com a espiritualidade, sendo influenciado e influenciando. O que você pensa, você atrai, né? Por isso que é importante pensar coisas boas. Mas, enfim, o que é o Evangelho no Lar? É uma oração que você faz na sua casa. E nessa hora você está conversando, você está também educando aqueles espíritos que frequentam a sua casa. Então, em teoria, eu acho que isso faz todo sentido, ajuda a que haja uma harmonização na casa. Olha que coisa boa, né? Então, o que é o Evangelho no Lar? Uma vez por semana, você escolhe um dia e um horário. É importante respeitar esse dia e esse horário, porque é um compromisso que você tem com a espiritualidade que vem naquela hora também para ouvir aquela conversa. Aí você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou um livro espírita bom, repito, bom, porque tem muito livro espírita porcaria, e você lê um trechinho, lê uma página e meia, duas, em voz alta. Antes disso, você faz uma prece, falando, Deus nos ajude agora aqui, que haja harmonia aqui em casa, nós vamos ler um pedacinho do Evangelho e vamos comentar. Leu, alguém lê em voz alta. Por que em voz alta? Porque tem espírito que não consegue perceber pensamento, ele precisa ouvir. E aí as pessoas estão lá, está lá seu filho, sua mulher, seu marido, fala, o que você entendeu? Eu entendi isso, isso, isso. E você, entendi isso, isso. Um comentário brevíssimo, de quem quiser comentar, ninguém é obrigado a comentar nada, né? Faz uma precezinha, bom, então muito obrigado, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos aqui, agradecemos a nossa saúde, a nossa harmonia aqui em casa, pedimos que a gente continue com, sei lá, horizontes abertos, pensando a vida, aprendendo coisas, uma coisa tão simples quanto essa. E encerra. Demora meia hora, não mais que isso. Esse negócio que é o Evangelho no Lar, em teoria, você vai melhorando o ambiente da casa. Não por milagre, até porque o Espiritismo fala que não existe milagre, mas porque você está ali semeando para o seu filho, para o seu marido, para sua mulher, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, quem estiver ali, uma coisa interessante, vai pensar a vida, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. E quanto mais nós pensamos a vida e a lógica em sermos bons e agirmos no bem e nos melhorarmos, a coisa só vai melhorar, não tem como piorar, né? E também os espíritos estão à volta, estão ouvindo e também vão pensar nas suas próprias vidas. Isso é o Evangelho no Lar. É bem tranquilo, não é para dar comunicação mediúnica, se tem algum médium ali, não dê comunicação nessa hora, não concentra, né? Porque comunicação mediúnica é bom no centro espírita, ali não é o lugar. Mas é super tranquilo, super na boa, é uma prática que existe desde o tempo de Cristo, né? Não era espírita, o espiritismo tem só 160 anos, e que o espiritismo trouxe para si, incorporou ali, é bem bacana. Se quiserem fazer com um dos meus dois livros, com a morte na visão do espiritismo, ou a vida na visão do espiritismo, que são os dois livros, também dá para fazer, lê o trechinho, comenta e tal. Evita polêmica, evita pau, não, eu acho, eu não acho, eu acho, eu não acho, não é para isso, é para ouvir, você pensa diferente, tá tudo certo, a gente pensa diferente, não tem problema nenhum. É isso. Uma pergunta interessante aqui que eu gosto muito de fazer, que veio da Josi, sobre a visão do espiritismo em relação a alienígenas, vida. O povo tem umas perguntas difíceis, hein, Jô? Só cada pergunta que me deixa uma saia justa aqui. Olha, pois é, gente. O que o espiritismo fala? Que a Terra não é o único planeta habitado. Que há inúmeros planetas habitados. Essa seria a fala de Jesus: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Que ele teria dito isso. E, de fato, se você pensar, Jô, além do Hubble, aquele telescópio americano, o equivalente à NASA, não lembro o nome, a Agência Espacial Europeia lançou esse ano um telescópio ainda mais ferrado, mais bacana, esse ano passado, em julho, agosto, setembro, eles mostraram as primeiras imagens. É espetacular. A quantidade de galáxias é uma coisa absurda. Cada galáxia já tem centenas ou milhares ou milhões, eu acho, de planetas. Milhões. E existem bilhões de galáxias só no pedacinho do universo que a gente já conseguiu mapear. Então é bem razoável imaginar que exista vida fora da Terra também, né? Ainda não descobrimos, mas a gente foi até ali. O universo é enorme. E os espíritos reencarnariam em vários lugares. Terra é um deles. Terra não é o planeta mais avançado, ao contrário, é um dos mais atrasados, e tem planetas muito mais avançados, onde espíritos mais equilibrados já vivem ali, e a harmonia é maior, não há crime, não há competição, né? Não há o mais rico, o mais pobre, é uma coisa muito mais interessante.
Qual é a pergunta dela mesmo? Se a gente encarna em outro lugar? Ah, não, sobre ETs, né? Sobre Então, a existência. o que seria um ET, um extraterrestre? É o que o nome diz, extraterra. É alguém que não vive na Terra, vive em outro lugar. Nesse sentido, pode haver? Pode haver. O Espiritismo acredita que existam mesmo, mas ele aborda muito pouco esse tema. Nos livros de Kardec tem quase nada, né? Mas existe em São Paulo, por exemplo, centros espíritas que se comunicam com gente de fora da Terra. Eu fico sempre com o pé atrás, porque eu acho que o risco da gente entrar numa coisa fantasiosa Então, é verdade. não é pequeno, né? A gente pode escorregar e começar... Mas eu conheço gente que eu confio que fala que já conversou com espíritos que viveriam em outro lugar. Pode ser, por que não, né? Mas eu paro por aí, eu não vou adiante falar, não, os caras têm 2 metros de altura, um olho na testa, a mão é assim. Aí eu acho que aí já começa a viajar, né? Já vira o chupacabra. Já começa a entrar no Steven Spielberg. Não precisa entrar nessa viagem aí. Uma pessoa está perguntando se no Evangelho do Lar pode ler a Bíblia, né, trechos da Bíblia, no caso. Eu acredito Pode. Eu não acho adequado. Por quê? Porque a Bíblia, sobretudo o Velho Testamento, é uma carnificina, né? É uma violência, uma guerra, tudo mais. E eu acho a Bíblia complicado de entender. Bíblia. O Espiritismo lê a Bíblia, acompanha a Bíblia? Não. O Espiritismo fez interpretações de algumas falas atribuídas a Jesus. A gente sabe se Jesus falou aquelas coisas mesmo? Não. Por quê? Porque não há prova material. Não tinha Netflix naquela época, né? Então, isso foi chegando para a gente e foi, Jesus teria dito isso. Sempre põe no condicional. Jesus teria dito a palavra-chave seria isso. Mas se ele não disse, se alguém disse, está bem dito, porque são falas muito interessantes, né? Bater e abrir-se e usar, buscar e achareis, amar o próximo, perdoar o próximo, tudo isso são palavras ótimas, que a gente vale a pena raciocinar sobre elas. Se veio de Jesus ou não, eu acho que veio. Mas não importa, né? Então, a Bíblia não foi escrita por Jesus. A Bíblia foi escrita, se não me engano, 300 anos depois de Jesus. Começou a escrever a Bíblia, exato, por pessoas que não conviveram com ele, que ouviam falar de Jesus. E ao longo dos anos, você imagine quantas transformações não sofreu esse livro, né? Meu livro acabou de ser publicado em Portugal. Tem coisa ali que eu acho que é errado. O cara transformou para o português de Portugal e ele não entendeu o sentido do que eu tinha dito em português do Brasil. E ficou errado. Então, olha que coisa, uma coisa tão simples quanto essa, a mesma língua, com pequenas diferenças, já mudou o sentido. Imagine a Bíblia, que tem 2000 anos de traduções sucessivas. Fora a tradução, que pode ter um erro de tradução sem querer, na boa fé, tem a má fé. Como você disse, as igrejas usam das escrituras para dominar. Olha, se você não for da minha religião, você está ferrado. Só através da minha religião você vai a Deus, né? É complicado. E tem 1000 coisas lá que foram manipuladas pelas religiões para ter o poder, para poder manter você sob o domínio, né? Isso foi importante numa época. A religião, quando a gente era um povo muito bruto, a religião segurava, falava, não faça isso que Deus castiga, o diabo te pega. Opa, não vou fazer. Hoje não, nós já evoluímos, aprendemos, a gente não precisa desse freio, desse chicote, né? Mas a Bíblia tem isso ainda. Então eu não acho que a Bíblia seja mais adequada. Eu vejo algumas religiões, às vezes eu ponho na TV para ouvir, eu falo, gente, só eu que não estou entendendo nada o que o cara está falando ou ninguém está entendendo? Porque ele está lendo um negócio que eu não entendo, e eu estudo isso, né? É tão assim, filisteus, fariseus, faça... O que isso tem a ver com a minha vida de hoje em dia? Nada, né? Então, melhor você ler uma coisa que tem a ver com a sua vida. Eu estou preocupado com o meu filho que está na droga, com a minha filha que está grávida aos 14 anos, com o dinheiro que eu não tenho para pagar o aluguel, com a relação com meu marido, com minha mulher que estão brigando. Essas coisas são coisas concretas, que angustiam as pessoas. Vamos dirigir a essas coisas, e o Espiritismo e algumas boas religiões têm respostas muito boas para isso, muito melhor do que ficar estudando uma coisa de 2000 e poucos anos atrás, que não faz, na minha opinião, nenhum sentido hoje em dia. As pessoas não param para analisar muito quando começou a Bíblia, né? Porque na época dos reis, né, cada rei tinha mas tinha um padre lá que reescrevia à mão. A gente imprime e sai diferente, eu boto do computador para a impressora, já sai diferente. Imagina a mão, né? Eu acho que é uma falta de lógica. E a gente tem umas coisas assim. Tem umas coisas, Rafael, por isso que é importante raciocinar mesmo, livremente, sem ter medo, né? É importante raciocinar. Frequentemente a pessoa fala assim, não, mas não está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é um livro escrito por homens, né? Mas não está ali, então não está. A Bíblia fala que não é para fazer isso. Mas que autoridade tem esse livro, né? Mesma coisa os espíritas. Eu estava uma discussão entre um live, assim, eu e um outro espírita mais tradicional que eu, e era a véspera de eleição, era pré-eleição, então eu tinha aquele fla-fula aí, né? E uma hora o espírito falou, não,
isso não é assim, porque a espiritualidade falou que não é. Eu falei, que espiritualidade? Não, a espiritualidade. Eu falei, mas quem era esse espírito? Não, o espírito superior. Quem disse para você que é um espírito superior? Que garantia há? Né? A gente desencarna, fica igualzinho. Se eu sou uma pessoa com viés, se eu sou passional, se eu sou sacana, eu falo uma coisa e só porque eu sou espírito vale? Não. Né? Então precisa cuidado, sempre usar o critério melhor, que é o critério da razão. É importante tirar ali o cerne da Bíblia, que é o Jesus Cristo, o aprendizado, né, o que ele passou. Porque quando a gente vai esmiuçar muito, né, às vezes é um livro muito mais político, né, do que religioso, né, a Bíblia. Então, isso, gente, é muita pergunta. A gente, infelizmente, não tem como responder todas. Eu sei. Alexandre, a gente vai ter que dar ele um cartãozinho de visita para ele voltar mais vezes. Maior prazer. Maior prazer, feliz. Muito jóia. Alexandre, fala pra gente como foi que surgiu essa ideia de escrever o livro, como foi que surgiu essa inspiração e tudo mais. O primeiro livro, Rafael, foi... na verdade, o primeiro mesmo foi um livrinho chamado Espiritismo. Desse tamanho, tá? As pessoas encontram em sebo, encontram também na Amazon, acho que encontram. Que é um beabazinho para quem está começando no espiritismo. O que é espiritismo? O que acontece no centro espírita? O que é obsessor? Né? Como é que tem comunicação mediúnica? É um beabá. Né? Eu até vou reescrever esse livro de uma forma mais detalhada. Aí, eu trabalhava na Editora Abril e a Super Interessante, estava fazendo uma série de livros sobre vários assuntos, pediu que eu escrevesse sobre espiritismo, eu fiz isso. E foi muito legal, vendeu 5.000 exemplares e tal. Passa um tempo, uma colega de trabalho minha, o filho dela, com 19 anos, tinha acabado de passar no vestibular, comemorando com um amigo, bateu o carro e faleceu. E essa mãe ficou arrasada, claro, imagina, no auge da felicidade, passou no vestibular, 19 anos, eu vi ela e o pai acabados, eles não são espíritas. E aí, na missa do 7º dia, eu pensei, falei, puxa vida, eu podia escrever um livro que explicasse como o espiritismo entende a morte, para tentar, sobretudo para não espíritas, um acalento, explicar um pouquinho para que a pessoa não sofresse tanto assim, né? E aí comecei a escrever, não ficou bom, parei. Passa um tempo, eu ligo para um amigo meu para falar com ele, atendeu a esposa dele, que é muito minha amiga também, e esse é o segundo casamento dele. E essa minha amiga falou, ó, acabou de falecer a esposa do primeiro casamento desse meu amigo. E foi uma morte inesperada, Luiz, muito traumática, não sabia o que aconteceu e tal. E eles tinham nessa época uma filha que tinha 14 anos, já está com 25 por aí, e chamada Maria. E eu disse ao casal, falei, se vocês quiserem trazer a Maria aqui, eu posso explicar para ela como é que o espiritismo entende a morte. Porque ela estava, uma menina de 14 anos, a mãe acabou de morrer numa situação complicada, ela estava muito traumatizada. Eles trouxeram a Maria em casa, eu conversei com ela por uns 40, 50 minutos, respondi algumas coisinhas que ela queria saber, e aí a partir disso eu comecei a escrever um livro em 2 semanas, entre Natal e Ano Novo. Falei, já sei, vou fazer como se fosse minha conversa com a Maria, uma conversa que de fato houve, mas eu dei uma esticada nela, Luiz, pus mais coisas que eu achei que as pessoas queriam saber. E aí é isso, é meio perguntas e respostas do espiritismo sobre a morte, como é que encara essas coisas todas. E aí depois disso escrevi um outro, que é a vida na visão do espiritismo, que é meio uma continuidade. Um fala sobre a morte, outro fala sobre a vida. O que da vida? Tudo, família, casamento, divórcio, aborto, eutanásia, trabalho, alimentação, essas coisas todas, né? E tenho a felicidade que os dois têm ido muito bem. Os dois juntos já venderam mais de 150.000 exemplares, que para o Brasil é um número bacana. Já deu um dinheiro bastante bom para a casa do André Luiz lá, o que me deixa muito contente, né? Então é isso. Agora eu estou com mais um já pronto e quero escrever mais uns 5 ou 6. Eu ia perguntar aí sobre os próximos, se já tem alguma data de... Nada, tem nada. Um eu até passei para a Sextante, que é a minha editora, eles estão dando uma olhada lá, mas eu não sei se eu quero publicar esse agora. O próximo que eu quero escrever, Rafael, que eu acho que encaixa bem morte e vida, o próximo que eu quero escrever é felicidade na visão do espiritismo. Todos nós queremos ser felizes, né? Como é que faz? Compra um sapato novo? Compra um carro novo? Vai para a praia? Casa? Separa? Né? Tem gente que acha que casando vai ser feliz, tem gente que acha que separando vai ser feliz, né? Então é curioso. É nossa busca eterna, né? Tem até o livro do Dalai Lama, Em Busca da Felicidade. Exato. Não, só todos os filósofos já escreveram sobre felicidade. Mas eu queria escrever na visão do espiritismo. Eu acho que vai ser bacana. Mas... do ponto de vista é imprescindível para a gente ver aqui o retorno, né? Quantas pessoas confiam em você e têm te seguido. Quanta credibilidade você tem aqui. Mas olha, eu agradeço muitíssimo, mas sinceramente é o espiritismo, sabe? O espiritismo é tão lógico, cara. A única coisa que eu faço, isso sem mérito, sem falsa modéstia, é falar uma linguagem normal. Às vezes falar, queridos irmãos, vamos agradecer nosso Pai maior. Coisa chata. Não precisa. Sem a religiosidade. Você fala do espiritismo, né, real. E isso que o pessoal está falando muito aqui nos comentários.
Que legal. Essa sua visão realista do espiritismo, não fantasiosa e religiosa. Bom, que legal. Turma, eu não estou vendo comentário nenhum. O meu travou aqui em 1912, eu não vi mais nada. Depois eu vou olhar os comentários, que eu não vi nada. Bacana. Tem muito. Legal. Muita pergunta. Alexandre, muito obrigado. Assim que possível, vamos marcar novamente uma live sobre outro tema, sobre outro assunto. Quando você lançar esse livro também, pode falar com a gente que a gente vai colocar em prática essa próxima live. E legal. Muito obrigado. Para a gente foi uma honra, de verdade. E vamos estar postando esses cortes aqui, estar divulgando mais o conteúdo. Legal. E pessoal que não deu para responder as perguntas, a gente vai tentar passar para Alexandre algumas delas. E se for possível, Alexandre gravar, responder de alguma forma, a gente vai estar enviando para vocês. Tá, João. Olha, ao contrário, Luiz, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, Luiz, prazer em conhecê-lo, Rafael, gostoso estar com vocês. Parabéns. É impressionante o número de seguidores que vocês têm e o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação da espiritualidade mais ampla, né? Vocês entrevistam todo mundo e todas as tendências. Isso é importante, porque as pessoas consigam compreender como é que cada um funciona, onde é que tem pontos em comum, onde é que tem pontos divergentes, que há opiniões diferentes e está tudo certo, né? Cada um pode ter a sua opinião. Então, de novo, muito obrigado. Queria só encerrar também dizendo, quem quiser seguir no Instagram, é @AlexCaldini, né? A gente vai deixar marcado aqui nossos stories, né, pessoal? Até para vocês quiserem fazer a pergunta diretamente. Isso, legal. Né, para ele, né, E ali, Rafael, também tem na TV Mundo Maior, que é uma TV espírita, no YouTube da TV Mundo Maior, tem mais de 200, quase 300 pequenos vídeos de 4 minutos, vários dos quais vocês puseram aí. Então tem sobre tudo, essas coisas que a gente conversou, está tudo lá, é só acessar. E no Núcleo Espírita 22 de setembro tem mais de 30 lives sobre diversos assuntos também que eu já fiz, está tudo à disposição. Eu fico muito feliz de ter essa chance de estar divulgando através de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a espiritualidade.br, parabéns pelo trabalho. Quantos anos tem espiritualidade.br? Vai fazer 2 anos? 2 anos. Começou na pandemia? Foi. Na verdade, eu e Luiz, a gente já trabalha a espiritualidade. Eu um pouco mais velho, nós somos primos desde novo. E essa necessidade de ajudar, né, de uma forma mais abrangente, até por causa da pandemia, né, veio. E eu, pessoalmente, eu tenho muito a te agradecer. Eu aprendi muito, realmente, de coração. Foi maravilhoso. Gostosura. Muito obrigado. Espero realmente que a gente tenha mais oportunidades juntos aqui. Com muito prazer. Parabéns mais uma vez. Até a próxima. Pessoal que está conosco, quem estará no futuro, um super abraço. Obrigado por terem estado juntos. Foi um orgulho, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado. Próxima. Muito obrigado.